gurizada, Kawasaki na Zanga Motos, porque cava é vida. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um LS Show aqui com presença internacional, cara. Não, quase. Na verdade, o irmão dele é gringo, mas ele vai por osmose ali, tá próximo. Tem muito assunto para falar hoje, Arena Cross, final alucinante, Mundial de Supercross, ama motocross, e ainda tem o Mundial de Motocross que a gente não vai entrar muito a fundo, mas rolou também. Então, um final de semana repleto de provas. Foi do cacete, né, já? Foi Sinistro, bem, o final de semana foi bem preenchido. Faltou tempo para assistir tudo. Hector Assunção, fala aí, Zica. Fala aí, galera. Tranquilo? Estamos de volta aí. Estamos de volta, né, Zica? Literalmente. É isso aí, galera. Estamos já no start aqui. Tá frio em Curitiba, mas sempre vai bem, né? Os caras que não podem tomar depois do almoço, né, já? Senão não dorme. Falar, viu? Imagine quando ficar velho, Hector. Só digo isso. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve. Vamos falar um pouco aí das corridas, tudo que tá rolando. Muita polêmica também nessa final da Arena. A galera já tá me mandando mensagem aqui. Fala sobre isso, né? Vocês gostam de treta. Mas quem não gosta de uma treta? É bom, né? Ainda mais quando é com os outros. Para ainda. Ai. Tá bom, vamos lá. Pessoal, vamos começar pelo que vocês querem, então, né? Vamos falar de treta, tá? Então, rolou a super final no AMB novamente, um baita evento, lugar top, pista top. Vamos começar falando um pouquinho da pista. Hector e Jean, vocês dois que andaram, eu tive a impressão, de fora, sentado na minha cadeirinha com o microfone na mão, que a pista estava mais fácil. Costela mais baixa, sei lá, me pareceu mais fácil. O que vocês dizem? Depende um pouco, vamos dizer assim, o primeiro ano que a gente foi 2021. 21. 2021 foi o ano mais difícil que a gente acha. A pista, no meu ponto de vista, o nível técnico não era tão alto, porém, eles montaram a pista com um terreno mole. Então, ela ia destruindo a pista, ia fazendo canaleta. Então, já é técnica, ia com canaleta, ia ficando mais técnica. Foi meio que aconteceu de novo. Esse ano. O ano passado foi mais tranquilo, na minha opinião. Não fez tanta canaleta, não estava tão mole o terreno. Então, absorvia menos, estava mais pancada a pista, vamos dizer assim. E esse ano a pista já estava um pouquinho, não estava igual a primeira vez, mas a pista estava cedendo mais, principalmente nas costelas. Ela chegava a afundar uma mão para dentro, assim, da marca da roda traseira que batia. Eu vi Então, caminhando. não era tão técnica, porém, quando massacrava ela no final, já tava foda. E você, Zica? Então, ela, é o que você falou, talvez você olhando, ela parecia não estar muito difícil, né, esse ano. Pelo que eu vi, ele quis meio que balancear a pista. Você pega aquela primeira sessão depois do pit lane ali, era um pouquinho mais tranquilo, só que a outra, aquela lá do fundo, ela era bem difícil se você fosse fazer uma sessão diferente, né, sabe? Fazer aquela sessão top que eles imaginariam que seria funcional, que acabou ninguém fazendo. Então, Isso que eu ia falar, ninguém fez a pica, né? Ninguém fez, então isso mostra que estava bem difícil. Então, 2022 eu acabei não andando, eu só assisti, eu estava com o pé machucado, eu nem fiquei andando na pista, eu não consegui ver o tanto que ela ia destruir, afundava, mas, como o Jean falou, 2021 foi o ano que fez mais canaleta. Esse ano fez, só que 2021 era muito. Entre os saltos tinha umas 15, 10 canaletas, assim. Então ela acabou se tornando mais difícil, né? E vocês não acham que esse ano estava todo mundo mais preparado? Suspensão, Sim. tal. Todo mundo já tá mais... Sabia o que esperar, né? Já. Quando você sabe o que esperar. E também o campeonato já mudou bastante. Acho que o Edson pode concordar. Assim, a primeira etapa eu fui, claro, não vou precisar mexer tanto na suspensão, então foi uma suspensão mais tranquila. Porque como os outros anos a pista destruía muito nas primeiras etapas, se fosse uma suspensão igual a gente usou lá, você não consegue nem andar, porque a pista não tem velocidade, dura e outra. A pista sem velocidade e com canaleta, ela te arrebenta. Então, eu fui na primeira etapa e falei, puta, quando eu vi a pista, aí o pessoal falou, não, a gente já vai começar evoluir Eu achei que ficou bem legal esse ano. Foi bem legal. Tanto que a gente não teve dificuldade para se adaptar um pouco para essa última etapa, mas não foi tanto como era nos outros anos. É que, na verdade, de Arena Cross pra gente, né? Tanto eu quanto vocês que corremos muitos anos já, né?
De arena não tem mais nada, né? Não. É o Supercross, né? É. Então, assim, ó, só para o pessoal de casa ter uma ideia, na época que a gente começou, não sei vocês, mas eu usava a suspensão de motocross e raramente fechava. Aham. Às vezes. Era Tem. só motocross. De Exato. vez em quando fechava 2, 3 cliques na suspensão. É. Inteira usou suspensão de motocross, até porque não fazia muita manutenção, então a pista acaba É. destruindo bastante. Então, a suspensão dura no Arena Cross antigamente Não rolava, né? Era andar para trás. Mas- era raro. No final, nas finais, o cara fazia a sessão mais difícil do dia, normalmente a pista destruía, ficava fazendo por dentro, então tinha que ser uma Exato. suspensão. Mas isso eu sinto falta, porque as Hum. paredes eram mais altas, então dava para fazer por baixo, tal, cruzar. Sim. Dava para fazer por dentro. Hoje, Sim. raramente você faz uma curva por dentro. É, Então, o sei estilo lá, de pista é diferente. era muda. diferente e eu tenho a impressão que, em algumas situações, algumas pistas dava mais opção de ultrapassagem. Dava assim, como a pista ia destruindo, às vezes começava a favorecer outras linhas. Hoje em dia, se você não andar embalado nas paredes por fora, você não consegue saltar as sequências. É Então, verdade. e- Verdade. e o- os saltos ficaram maiores antigamente, os saltos eram mais baixos. Então, você saía sem velocidade, você não, era fácil de você embalar a moto. Hoje em dia, se você parar por dentro para saltar por dentro, nossa, você vai lá em cima, aí até você embalar pro resto, o cara que fez por fora ele perdeu um pouco mais de tempo, mas ele ganha tudo na reta. Então, você tem que saber que Mudou o estilo. mudou. Então, algumas É, coisas melhor, outras não. Margem de erro também, né? O salto hoje em dia não tem tanto assim. Não, antigamente, eu lembro falando da pista, antigamente eu cansei de ver os piadas 60 zerar a pista. É. Você tem razão. Sim. No primeiro ano ali. Hoje em dia os piadas mal conseguem saltar 2-2, eles saltam os dois primeiro e... Mas vamos lá. Ó. Vocês querem falar da treta? Então vamos. Sexta-feira as provas, sinceramente, foram meio chatas. O Paulo Alberto sumiu Uhum. à frente, não que ele não tenha sumido no segundo dia, abriu até mais. Mas, tirando ele, a gente teve o João Cross andando bem na sexta-feira, o Starling, eu esperava muito mais dele, muito mais. É um cara que já fez top 10 no AMA, tá aqui os dois que já correram no AMA podem dizer, eu esperava Eu muito disputei mais. com ele em 2018, várias etapas. Você não derrubou ele? Não, já. não derrubei. Cara, Ele me deu- fica, como assim, velho? Tá bom, acontece. Mas eu sinceramente, esperava muito mais, tanto dele quanto do João Cross. Cara, por um lado, eu fiquei feliz de ver o nível que tá aqui, Sim. né? Uhum. O Alberto, especialmente. Mas, cara, não sei se os caras vêm com a mentalidade só de coletar. Não, eu acho que não é Não, Tá mentalidade. forte. eu- Tá forte. Forte, né, Hector? E o estilo de nosso de correr é um pouco diferente. Quando eles falam 15 minutos, Eles quase choram. eles quer choram. ver? Porque eu me lembro do AMA, a gente treinava para classificar. Então, a gente treinava para 8 minutos. E era tudo. Lá você dá a vida. O Hector tá de prova aqui, é 8 minutos, cara. E É mais fácil andar na final do que na Last Chance ou na classificação. Sim. Não é que é mais fácil. Não, ele É diga assim, de intensidade. sim, a intensidade é bem menor. E outra, né? A gente vai já entrar no assunto. O que acontece na Last Chance já se você deixar a porta aberta? Ah, Uhum. você vai tomar. Vai perder a A bola. Silvestre a bota abre inteira, né, gente? Comigo já aconteceu. Foi o que eu falei, abrir a bola. Acho que você vai abrir tudo a favela da bota. Comigo já aconteceu, quando me lembro, em 2013, que eu fui promovido para o grupo A, treinava junto com os principais. Cara, era sagrado terminar o treino com as botas abertas, porque os caras viram. No treino? No treino, eu abria, deixava às vezes meia reta pros caras, tipo assim, olhava para trás, tinha meia reta. Aham. Beleza. Dá tempo. Abria a volta, cara, quando tava no final, o cara já tava. Cara, eu tava terminando a volta, cara, ele só sentia pancada. Pô! Então é natural lá. Então, o jeito de se correr lá é diferente um pouco daqui. Quando eles largam lá também, eles dão tudo. Se você larga bem e dá, cara, você vai junto com o pelotão te leva. Não que seja só porque o tempo é diferente, mas a intensidade, o jeito de correr lá é diferente. Mas faz diferença, né, já? Querendo ou não, você larga aqui, né, dando sprint, o Hector, que é um especialista nisso, mas você tem 15 minutos, cara, e a volta é de 30 segundos, mais ou menos, Sim. ali estava em torno de 38. Então, cara, é volta pra caramba, a pista muda. Tanto que ali, depois de 12 minutos, desde a minha época, era assim, até 10 minutos, Pipo, você, estava sempre junto, né, porque eu estava ganhando na arena. Na hora que começava 10, o preparo físico começava a fazer diferença, aí que eu conseguia abrir. Então, é o que o João Cross falou na entrevista dele, né?
A bateria é longa, o Adam sempre falava, né, que todo Aham. mundo que vinha. Então, realmente é um diferencial. Alguns podem falar, eu prefiro a prova curta, eu prefiro longa. Pelo menos tem mais um diferencial Sim, se que é você o preparo largar, físico, se né? você largar mal, você consegue se recuperar. Mas se Uhum, você largar bem, vamos dizer assim, você largou mal, você consegue recuperar. Mas se tempo curto, você largou mal, caiu na primeira coisa, você lascou, você não uhum. consegue buscar mais um bom resultado. Mas é 2 dias, né? De Dois dias. corrida. Então, isso. Puxado, né? E esse ano foi melhor, porque o outro ano foi sábado de noite E E domingo e domingo. de manhã. domingo. Então, tipo, era meio-dia, domingo já tava acabando tudo. Então, você ia dormir meia-noite e pouco, que a segunda É, bateria acaba 11 horas, até você se trocar, ir pro hotel, Noite dormir, nada, você eu vai dormi 2 horas da manhã. pilhadão, né? Não dorme tão cedo. lá, vai dormir 1 e pouco, já tem que acordar às 7, porque 8 e pouco, 9 horas já tem 9 horas treino. da manhã. Cara, Uhum. foi muito puxado, 21 e 22. Esse foi melhor ainda. Conta para nós, Hector, como é que foi as tuas provas? Faz um resumo pra gente. Você que teve uma crescente muito clara, assim, durante os 2 Uhum. dias, né? Então, o final de semana para mim foi bom. Cada vez que eu entrei na pista eu fui melhor. As primeiras baterias eu acabei sofrendo um pouco ali com warm pump, travando o braço. Acho que por conta das costelas, que acabou ficando bem difícil também. Acho que eu fazia muita força nela. Mas é isso. Fiquei feliz de ter evoluído. E o meu preparo também não, mostrou que não tá ruim. Só faltava talvez confiança mesmo, porque a minha melhor bateria foi a última, que eu Uhum. larguei ali de parque, eu vim, passei acho que o Basaúla, passei o Carlin, e fiquei mantendo ali do Paulo cerca de 9, 10 segundos ali a corrida inteira, que eu estava recebendo placa, então eu senti que eu estava num ritmo bom, já estava mais confiante. Então, final de semana foi bom. Na sexta, minha segunda bateria foi melhor, a primeira ainda travou bastante o braço, a segunda já consegui evoluir, daí no segundo dia já me soltei melhor e cada hora que eu entrei na pista foi melhor. Muito bom. Você falou um negócio interessante, né? Ao mesmo tempo que é cansativo, 2 dias, Uhum. você foi uma prova de como dá para ir se soltando, né? Tem a Sim. parte boa disso também, né? Então é igual quando a gente anda a primeira bateria trava, anda a segunda trava menos, daí você faz a quarta bateria do dia, no caso para mim de 6 minutos hoje. Aí Uhum. não trava tanto. Em outros parâmetros foi acontecer com você e foi visível a tua evolução. Até na última bateria, ainda eu falei na hora que eu estava comentando, eu falei, ó, o Hector sentiu o cheiro de sangue na água. E Uhum. veio vindo, daí você começou a acreditar, vou pegar, vou pegar. E o cara estava apertando, né? Ele estava tentando Sim. atrapalhar de você. E ele tinha um traçado diferente ali depois dos mecânicos. Ele batia no começo da parede, antes da chegada, e cruzava, Uhum. saltando lá na frente, o duplo. Aparecia que ele ganhava um tempo. Aí, na hora que ele sentiu que começou a chegar, ele inteligentemente começou a cruzar. Mas daí me entregou que ele estava preocupado já com você, em vez de andar Uhum. mais rápido e tentar atacar o Paulo, que tinha escapado. E não deu outra. Você Sim. passou, mesmo perdendo bastante tempo nas costelas, já na sexta, no sábado, você deu um jeito de fazer Uhum. rápido, de conseguir Sim. atacar, que era onde ele abria um pouquinho. Bem é que, pô, sei lá, os 5 primeiros minutos que eu vi que ele estava na frente, que ele estava rápido ainda, ele não estava conseguindo abrir de mim. Daí eu falei, tá no controle. Daí eu consegui sentir que eu estava no controle da situação, que as costelas já estavam conseguindo passar. Eu falei, agora é questão de tempo. Daí eu vim chegando, passei e fui Uhum. embora. E aquela sequência depois das costelas, que ele mandava 3, Hector? Ele ganhava tempo, ele fugia das canaletas. Por que você acha que ele fazia 3? Hum, então, eu não sei se era mais rápido, assim, talvez Não era, mesma coisa, mesma coisa. tinha um pouquinho mais de flow, assim, pelo fato de não ter que fazer aquela força de pular da mesa para baixo ali, sabe? Que a gente tinha que fazer depois. Então, porque o 3 era muito fácil para pular no começo, eu não precisava acelerar nada, e depois só pulava 3, 3, 3, 2. Então, ele não fazia força em nenhum momento. Talvez E ele fugia das canaletas, Não tinha não canaleta. tinha canaleta ali? Eu imaginei que era. aquela, aquela sessão não tinha nenhuma canaleta. Mesmo você fazendo a sessão mais simples, também não tinha. Ela ficou bem compacta. Então, acho que igual o Paulo não fazia, fez algumas voltas, então acho que Uhum. mais acabou fazendo mais nos treinos, sentiu mais confortável e fez. Ele fazia, o Paulo, né, especialmente, e depois dessa sequência ele mandava 2, 3. Ele abria um Uhum. pouquinho e mandava. Acho que ali ele ganhava um tempinho A- de. a- Ali ganhava um tempo. Uhum. O Paulo ainda ele conseguia fazer meio que no meio, né? Ele É. abria bem, tava. Eu consegui fazer, só que eu rolava mais na parede assim para fazer. Uhum. Daí, dano na parede, eu acho que não era vantajoso, dava meio que
tipo, na mesma. Então, É. ia fazer o traçado normal ali e se preocupar em... Uhum. E você, Lambari, conta resumidamente aí para nós. Sexta-feira fez a prova e decidiu ensacar a viola. É mais ou menos isso. Fez a prova, partiu Curitiba. Valeu, mãe, tô chegando. Prepara a janta aí que eu tô chegando. Não, eu, nas últimas etapas, não estava me sentindo muito bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente. A ansiedade tinha, vamos dizer assim, tomado conta. E quando ela toma conta, ela me mina muito fisicamente também. Então, vamos Tudo, dizer assim. né? E a minha confiança caiu lá embaixo, apesar de eu estar saltando tudo, fazendo sequências. O nível estava Porque bem. você tava andando bem. Sim, todo mundo tava, tipo, isso que eu ia falar agora, todo mundo tava próximo ali no treino. Eu fui o nono, mas deu menos de um segundo pro Não, primeiro. mas nem no treino. Já achei que você não estava bem no treino. Senão você teria virado mais rápido. Na pista que você faz diferença, Sim, como no ano passado você fez sim. o primeiro. Aham. Mas na prova, você estava bem. Eu falei, tá, beleza. De repente o dia saiu do lado das costelas e sacou a viola. Eu não tava me sentindo, tipo, não larguei tão bem. Então, já para falar bem a verdade, no gate já eu não sabia se eu iria terminar a prova ou não. Vamos dizer assim, Já estava a estranho. confusão mental já estava tão grande, então, vamos dizer assim, já larguei e falei, vamos ver como que vai ser durante a bateria. Larguei, aí não larguei tão bem, o Bowers não saltou a sequência depois do pitch, então muito bem passou, depois fui recuperando o terreno. Aí chegou uma hora que a minha concentração estava tão fora, eu já comecei a perder a noção de aceleração dos saltos, essas coisas. Eu falei, meu, quer saber? Vamos Sim. voltar Inteiro. para casa. Já venho sofrendo muito tempo já com ansiedade e todo mundo sabe aí. Então tem mais uma alternativa, mais um tratamento, um jeito que eu comecei a fazer agora, que é a minha última solução, vamos dizer assim. Então, esse processo que eu passei foi importante para mim entender a ansiedade, quais são os gatilhos, isso e aquilo. Então, vamos ver. Faz uns 2 anos já, né, já? Mas já desde 2017 ela vem me atrapalhando, só que depois de 2018 que eu me machuquei, ela foi me dominando, daí acelerou, daí problemas de falta de patrocínio, essas coisas. Piora, né? Então são coisas que ela vai se desenvolvendo cada vez mais forte. Cada um sabe onde aperta, né, rapaziada? Quem tá na moto é o piloto, é o que eu sempre digo, não é o mecânico, não é o pai. Quando cai o gate, meu amigo, é você e a moto, não tem namorada, não tem nada. Então, É o por que isso você que... falou. A pessoa de fora fala, não, mas você estava andando super bem, super confortável, mas talvez a pessoa ali dentro não tava, né? Não, legal, exatamente. É igual o Jet Lawrence hoje, né? Você olha ele andando, todo mundo fica na dúvida, será que ele tá forçando? Eu não sei dizer. Mas só ele sabe o que ele tá passando, né? Ele mesmo já comentou isso. Mas é assunto para frente ainda. Então, galera, vou começar dizendo o seguinte. Foi uma das melhores provas que eu já vi na vida. Até o Arena Cross soltou hoje um resumo das ultrapassagens, foram 18 ultrapassagens. Cara, foi muito legal de ver. E a gente tava narrando lá, eu, o Rafinha, o Valente começou a pular. Ficamos loucos, velho, porque querendo ou não, a gente é fã do negócio, Sim, né? sim. A vida inteira nisso. E, cara, tava. Não, a TV não sei se passa isso, acho que não. Mas a atmosfera que tava ali, velho, do público, todo mundo. Até eu tava falando com a Gi, ela tava do lado, minha esposa, tava do lado do Thales. O Thales tá inteiro quebrado, né? Parece né, inteiro quebrado. Na hora que ela olhou pro lado, ele tava de pé, segurando o negócio. Eu falei, mas ele pode ficar de pé? Ela, eu não sei, mas ele tava de pé. Então, assim, só pra galera ter uma ideia da emoção que foi, Não, né? mas essa emoção foi, eu assisti em casa, foi de arrepiar, né? foi de arrepiar. Foi uma das melhores provas que eu já vi na vida. Então, cara, primeiro, vamos começar dizendo, né? Primeiramente, parabéns pro Beti Burso, pro Bresolim, pro Leodorico, que deram um show. Sim. Tá? Agora a gente vai entrar na parte polêmica aí. Cada um tem uma opinião, provavelmente o Hector vai ter uma, o Gia vai ter outra, eu vou ter outra, pode vir de encontro ou a favor com a opinião de vocês que estão vendo aí em casa. E também não vamos agradar todo mundo que a gente vai falar, mas nós aqui somos sinceros no que a gente fala. Tá? Até teve um vídeo do Dunca falando dos meninos, dando a opinião dele, e tá tudo certo, galera. Ele é o cara bicampeão do negócio invicto. Se alguém tem direito de falar alguma coisa, é quem tá na pista vivendo isso. Por isso que eu trouxe os dois aqui, que além de tudo já correram no AMA Supercross. Mas vamos lá. Então, na final, galera, o Leodorico tinha que ganhar e ter uma moto no meio entre ele e o Beti Burso. Ou seja, o Beti Burso tinha que fazer terceiro para o Leodorico ser campeão. Mas, na verdade, os 4 tinham chances, né? Incluindo
o Mielk, mas reais os três ali mais próximos, né? E a briga mesmo entre o Leodorico e o Betibus. E o Betibus tinha que chegar na frente ou atrás do Leodorico, né? Então ali entrou um jogo de equipe da Yamaha, tá aqui o Hector que já fez jogo de equipe com a Honda, eu já fiz jogo de equipe com o Ayrton, não sei, o Jean não lembro de cabeça, mas faz parte do negócio, né? Faz parte, muitos anos de investimento, treino e tal, para fazer acontecer. Então, hoje tem um piloto mais experiente, o Leodorico mais velho, o Bresolinho um pouco mais novo, e o Betibus que está saindo das fraldas. Eu ia Tem falar 15 isso anos, agora. né? 15 anos. Não posso falar o que eu normalmente falo É. aqui, né? Mas, enfim, não tem também. Então, cara, ele é um talento, isso é claro. Fazia tempo que a gente não via um piá novo, assim, já se destacando. Na verdade, acho que desde a nossa geração, né? Nós três aqui. Talvez o Arthur acho que veio uma depois ainda. Mas desde a nossa geração não aparecia, assim, um piá tão bom, né? Sim. E tendo resultados, enfim, largando bem, aguentando a pegada. Porque normalmente quando você é novo, assim, você tem a velocidade até, anda Ele é bem, muito bem preparado. mas não aguenta o tranco. E ele aguenta, cara. Então, no motocross provou, correndo na Júnior, Sim. largando na 2 e tal. E ali começou o pega, resumindo, né? Os piá de Yamaha foram Você para não é cima. mais o único a ganhar a etapa de MX2 antes. É verdade, ele já ganhou. Eu tinha o recorde, recém-completado 15 anos. Agora o Betibur se igualou de KTM também. Eu fui o primeiro a ganhar de KTM também. Ninguém sabe disso, mas você sabe, né? Tá bom. Mas Eu enfim, sabia você sabia? Qual o troféu? 25, não. Obrigado, aqui, ó. Aí, ó. Essa aqui foi legal, ó. Pelo menos o Aí, Arena Cross reconhece os pilotos, né? Que já Eu foram era pra ter campeão. ganho desse daqui também, mas eu Falaram o tinha seu ido embora. nome. Falaram o seu nome. Falaram todo mundo. Ó. Leandro, Obrigado. KTM 125, o número era 125 e roupa azul da Fox. Isso aí, clássico, né? Roupa do James Stewart. Eu só disputava com o Chumbinho, que tinha mais que o dobro da minha idade, né? Mas voltando aqui no foco deles, né? Isso aí já faz muitos anos. Os meninos, cara, disputaram limpo o negócio. Eu achei sensacional. Aí tem gente falando que é sujo, a Mariana, depois da corrida, a gente conversando, Mariana Balbo discutiu comigo, me deixou falando sozinho, foi estranho. Mas, enfim, cada um tem a sua opinião. Eu acho que fizeram, assim, uma prova, cara, que eu não sei se eu faria. Eu só contei o Rafinha, Rafael Ramos, né? Quando o Valério tá falando, eu só falei, Rafinha, quando que na sua época o Betibur estava de pé ainda? Só deu risada. Porque essa época do Balbi, do Rafinha, Paulinho Stedley, Massoud, meu amigo, essa época você abriu, era que nem o Arena Cross é hoje, que nem o AMA é na Last Chance, entendeu? É diferente a pegada. O Betibur não ia estar de pé para falar a história. Então eu achei que eles respeitaram até demais. O Betibur era inocente, você entrava nas curvas, deixava o lado aberto e os piá não batiam. Eu acho que eles se encostaram algumas vezes, mas não assim para derrubar. Aconteceu de encostar. Até se você tiver curiosidade, eu vou tentar pôr aqui no vídeo, esse vídeo do Arena, que mostra, você vê que só encosta, mas não é uma pancada, né? Você não acha? Eles foram tipo assim, no que é tolerável. Na minha opinião, Agressivo, mas na não minha além opinião, disso. o Bresolim teve uma atitude antes das costelas, que foi que derrubou o Betibur. Que engatou o guidão. Que ele não foi para fazer a curva, ele foi para eliminar, não que ele fosse para derrubar, mas ele, ó, eu tô aqui, tipo, as costelas estavam aqui, ele foi indo, daí bateu. Enfim, foi o mais questionável. Foi a parte mais, vamos assim, dirt, mais suja um pouco. E a última curva a gente não pode dizer o que iria acontecer por causa do Leodorico freio Eu sei demais. o que ia acontecer, velho. Eu vi de trás. Na verdade, quem atrapalhou ali na última curva foi o Leodorico. Foi o Leodorico, que não sei porque cargas da água, né, Hector? Ele fez por dentro. Precisa ser por dentro, velho. É que ele pensou que talvez se ele abrisse, o menino ia cruzar e ia pegar ele no final da curva e daí ia estar tudo perdido. É que, na verdade, vamos ser justos, né? É uma decisão de 1 milésima de segundo, né? Não, e quando você tá lá na E assim, ele não estava tentando andar para frente, né, Hector? Ele estava tentando segurar, que era o papel dele. Não, ele fez o papel dele muito bem. E daí tinha gente criticando lá na hora. Eu falei, ainda falei no microfone, eu falei, lembram da final que o Thomas segurou o Dundee em Las Vegas? Sim. Ficou segurando o ritmo, cara. Lá, assim como aqui, é muita coisa em jogo. Lá, mais ainda que é milhões de dólares, né? Envolvido, premiação, bônus de fábrica e tal. Mas aqui também é a mesma coisa, cara. Os pilotos não correm pensando no dinheiro, fazendo matemática. Corre e quer ganhar. Todo mundo corre assim. Então, ele ficou segurando o ritmo e resolvendo. Eu, na verdade, eu acho que os piá de Yamaha, se fosse para fazer o serviço, teria que ter feito já antes. Entendeu?
não deixaria para a última curva. A gente não sabe se o Bresolim ia jogar ele para fora ou simplesmente bloquear o que ia fazer. Mas, enfim, eu teria definido isso antes. Isso como estratégia da equipe. Eu até conversei com o Sandro, chefe da equipe da Yamaha, falei, ó, se fosse eu, chefe da equipe, teria dado o limite de metade da bateria. Falar, galera, a gente precisa definir. Seja nós dois vamos enfiar a mão, vamos passar a espiar e vamos abrir, não deixar ele pegar a gente na velocidade, ou sei lá o quê, entendeu? Mas teria que ter definido. Deixar para a última curva, acontece isso que aconteceu. Aconteceu. Eu já tive uma infelicidade disputando 2015 com o Paulo Alberto. Fizeram isso comigo, vamos dizer assim. O Adam não fez a curva, a largada. Eu tinha ganho a primeira bateria e a última etapa era a pontuação dobrada. Então, quem chegasse na frente era campeão na última bateria. Ganhar. É isso aí. Então, o Adam me caçou a bateria inteira. Já começou na largada, ele chegou a entortar meu manete de embreagem. Eu larguei melhor do que ele, o Paulo largou na frente, eu larguei aqui. Na hora que eu fui dobrar, ele não fez a curva. Ele foi reto e eu fui levando o pelotão que dava para fora para fazer aquela montoeira para fora. Enfim, ele engatou, cara, marcou meu braço. Enfim. Aí tive que ir recuperando. E no meio da bateria, ele me caçando. Ele vinha na contramão, nas curvas, tudo. Mas você saiu na frente dele mesmo assim? Não, eu passei ele. Depois, no final da primeira volta, eu passei ele, mas já foi a bateria inteira me caçando, eu fui. Aí tinha o Getro também, mas o Getro jogou duro, mas na questão, ele deu tudo. Eu não conseguia passar ele. Eu tentava, e ele enfiou a mão. Ele enfiou a mão. O Getro fez o papel correto. E você acha que o Adam fez errado? Hoje, você vendo? No dia você ficou puto, você queria matar ele. Sim, mas hoje? No verde, assim, a Honda foi campeão, mas, cara, ele, na minha opinião, eu queria matar ele. Se ele tivesse me dado um block pass, me empurrado, beleza. E outra, o Adam já tinha algumas coisas para trás já, então, na hora que quando eu dobrei a moto, eu vi o paralama crescendo, ele não fez a curva. Ele foi para me machucar. Ele demais, passou do ponto. Ele passou do ponto. Eu virei, ele foi reto aqui, assim, ó, ele foi me empurrando. Então, tipo, se ele tivesse me dado uma pancada, beleza. Ó, eu vou usar o Balbi de referência aqui, ó. Um dia ele me definiu perfeitamente. Quando os dois batem indo para frente, beleza. 10. Agora, quando bate para parar. É isso que eu falei do Getro. O Getro, eu não cheguei a bater nele, mas eu fechava, botava a gente e corria para frente. Só que do Adam não foi essa. O que o Hector aqui pode dizer, o que eu achei. Oi, Bia, tudo bem? Bia. A Bia é a de Minas. É de Minas. Tudo bem? Com licença. Fica à vontade, ninguém assiste esse canal, fica sossegado. O que eu achei questionável só da disputa dos meninos, né? Quero ver o Hector também. Na hora que o Bresolim atravessou nas costelas e quis parar, aí eu não achei legal. Porque daí ele deixou de competir para atrapalhar. É sujo? De uma certa forma, sim. Não a ponto de vir para matar, que nem o Jean defendeu, mas foi para ferrar também, entendeu? Então, não gostei disso. Mas, assim, ok. Eu, na minha opinião, agora é essa a pergunta. Se vocês acharam sujo, eu achei que foi dentro do limite. Foi dentro do limite. Assim, o que eu falei, foi igual eu falei, não foi, porra, tem que desclassificar o cara. Ele foi, mas, tipo, ele tava sendo marcado, ele tava marcando ele tinha que dele. E você, pelas oportunidades que teve para fazer coisa suja, foi leve, né? Assim, tipo... Ó, minha opinião, a gente sabe o que é o esporte, que existe contato, você pegar o Supercross dos anos 90, já falei isso, criticaram um monte aqui, Dani, essa é a minha opinião. Dos anos 90, você pegar Matsevich, Damon Bradshaw, Emig, Kevin Windham, Vullman, Lusk, esses caras, velho. Ou então o Arena Cross, cara, o Tyler Bowers. O Barcia quebrou a perna do Tyler Bowers sem derrubar ele na final. Pancadaria. O Arena Cross americano, então, é uma loucura, velho. Desde o cara esperar na outra volta e bem. Na Inglaterra, o Soberas, que já correu com a gente no Mundial, tudo. Daqui 10 minutos tem que reabrir outra. O Soberas, que já correu no Mundial, tudo, velho. Os caras vêm na contramão. Faz parte do esporte. O Carlinhos e o Leandro, que são os organizadores, abominam isso. Mas, cara, dá retorno, dá engajamento. Claro. É igual o UFC, o cara vai lá pra lutar, dá beijinho no rosto do cara. Não, o cara vou te matar, não sei o quê. Então, assim, ó, se um dos meninos entrasse no Tiburcio por baixo, ou o Tiburcio dos meninos, fala, cara, esse brasileiro chega disso. Vou dar uma nele e jogar pra fora da pista, pra mim tá tudo certo. Desde que eu fui pra frente, entendeu? É algo normal. Eu não gosto muito quando o cara não vai pra frente, assim, sabe? Tipo, eu não gosto muito, mas, tipo, eu sei que
É normal, tem gente que é assim, mas é porque o meu estilo de pilotagem não é assim. Você nunca vai ver eu batendo ou freando para passar ninguém. Eu, Eu também se tiver nunca mais... fui desse. Acho que o Jean também não, né? Não, a gente sempre. Embora hoje eu tô mais sangue no olho. Só porque eu não corro. Só porque eu não corro. Como comentarista, ele tá Exato, mais mas segue nervoso. no- Calma, tô calma, nervoso. calma. Bebe o Monster, bebe o Monster. Vai. Aqui, ó, Unleashed Beast, galera. Monster não me paga Mas nada. tá valendo, né? Eu respeito quem é assim também, é o jeito da pessoa e É, igual volta, hora. o Barça não faz porque ele é pau. Tipo, ele é pau no cu, mas ele não é. É o estilo de pilotagem dele, ser agressivo. O cara já sabe. O cara vê o Barça, o cara já sabe, cara, vou fechar a curva, o cara vai botar no chão. Vou falar pra vocês o que eu acho sujo, que já deu maior carva-pau de novo. Vou falar de novo, porque a gente gosta Fala de aí. treta agora. Quero ver, quero Treta. ver, quero ver. Primeiro ano do Arena Cross, final. Gabi Andrigo e Léo disputando. Cara, o Gabi Andrigo passou as costelas e juntou no solinho na frente. Eu me lembro. Isso é porco, entendeu? O PP, limite entre sujeira e porquice. O PP não Ele foi bate. tanto. Então, limite. Porque ele veio aqui, ele veio assim, ele mostrou. Ele cruzava e bem, mas no limite, volto a dizer. Não repreendo ele. É o jeito mais legal de vencer? Não, mas venceu. Ninguém lembra disso hoje, mas lembra que ele foi o campeão. Então, assim, cara, para mim existe porco agressivo e uma pilotagem normal, vencer nisso. Óbvio que se eles tivessem largado os dois da mais sumido, a gente não estaria nem falando disso aqui agora. Mas não foi o que aconteceu. Deram a oportunidade para o Betburso, fez a parte dele como ninguém. Já teve uma calma assim. Cara, eu fiquei Eu impressionado. também. Olha, ele teve o incidente do Bresolim, né? com o Bresolim Guidão. nas costelas, cara. E o Bresolim, na verdade, não é que ele foi burro. Se ele fosse um pouquinho mais perto, ele tinha levado mais a moto dele tinha caído, ele tinha ido embora. O Jed sabe o que ia Não. fazer. Ia dar uma volta. Enfim. A gente vê sujo aí agora. E aí, quando aconteceu isso, eu tava vendo em casa, meu pai tava assistindo comigo e minha mãe. Falei, cara, ele vai levantar, ele vai pegar a moto e vai vencer a bateria ainda. Conheceu o menino, tudo, e ele tava muito calmo, dava pra ver. Não se desesperou nesse E momento. o que mais me surpreendeu foi até na última volta dele. Ele já tinha cometido um erro antes, ele tinha colado no Marcelinho, depois das costelas, aquela sequência, ele veio por dentro, e o Marcelinho veio fechando ele e travou, tanto que ele não conseguiu saltar, ele teve que contornar. E o Bresolim chegou. E o brasileiro chegou. E na última volta, ele já se ligou, cara, ele foi muito inteligente. Ele se ligou já no começo da sequência, ele cruzou. Ele já veio para a direita. O Marcelo ia fazer a mesma coisa com ele. E ele entrou já aberto. A única coisa que eu pensei que foi, na minha opinião, que ele marcou foi ter entrado no pit ali aberto. Ele deu muita possibilidade do brasileiro. A última curva ele marcou, ele entrou aberto. Era o Bresolim e ia fazer o certo. Se ele vem colado no Marcelinho aqui, ó, não... Mas... E você, Hector, o que me diz do Betburso? Então, é o que eu comentei. Eu falei, ou ele é muito maduro para a idade dele, para andar daquele jeito, ou ele é tão criança que estava correndo e se divertindo e acabou dando certo. Falei que não é possível. Sou da Ele foi segunda opinião, da segunda opção. Porque, sabe por quê? Eu vou te falar. Ele, na última curva, ele defendeu... na verdade, ele não defendia, ele andava para frente o tempo todo. Ele não defendia. Na última curva, velho, não sei que carga d'água, que nem o Jean falou, ele abriu a curva, velho. Eu fiquei olhando do Bresolim, cara, armou, tava tudo perfeito, a não ser o Leodorico cruzar por dentro. O Betburso não ia ganhar. O Bresolim, não vou dizer que ele ia derrubar, mas ele ia bloquear, porque tava armado perfeito, bem no ângulo que eu tava vendo, ia fazer assim. Viu a curva assim, ó, entrou aberta. Falou, vem. Mas aonde eu vou falar para você que eu concordo com a segunda opção? Ele é inocente, porque no pódio ele tem o coração puro, velho. Ele falou assim, cara, a gente disputa dentro da pista, mas fora a gente é amigo. Então, ali mostrou, cara, ele tava de boinha, entendeu? Não tava preocupado, nossa, eu vou matar esses caras, velho. Ele tava ali correndo como uma criança, velho. É o que a gente diz, né? Falei com o Starling até antes do treino, acho que o Hector tava no lado dele. Falei, e aí, tal, lembra de mim? Ele, eu lembro e tal. Daí eu falei, e aí, como que tá achando? Ele falou, cara, a melhor coisa, correr sem pressão. Foi a primeira coisa que ele falou ali. Foi o Betburso. Claro, tinha a pressão do que ele queria ser, mas ele, cara, é meu primeiro ano, 15 anos, cara, o que vier é lucro. Pode ver, a criançada é abusada. Vai botar moto, vai fazer coisas que a gente... É difícil. Quem tava em primeiro era o Leodorico, né? Então a pressão tava nele, Sim. né? Você tem razão. E ele, tipo, só tem 15 anos, velho. Não, ele foi sensacional. Parabéns pros três, na verdade, cara. Foi um show, entendeu? Pra gente foi top. Foi demais. Então, para mim, só para ratificar aí no final, foi tudo certo, galera. Foi 10. Alguns momentos, tal, mas
vocês têm que ter em mente que é uma decisão de segundos, cara. Sim. Menos de segundo, milésimo de segundos. Não tem como acertar todas. A gente ficar aqui falando de Igual fora. a tal. situação, vamos dizer assim, a da costela que eu achei ele. O Betibur foi inocente também, porque ele sabia que o Ledorico já estava trancando ele. E ele tentou entrar. O Ledorico mostrou o paralama, cara, se fosse eu já tinha freado. Falei, opa, vou pegar ele no final da curva. Não, foi o Bresolina assustado. Foi o Bresolin, desculpa. É. Então, foi situações. Até o Ledorico poderia ter sido mais sujo. Ele falou, cara, já vou Não, executar esse os pé dois aqui, não ó. foram. Pum. Olha as curvas, olha ali, vou Não, soltar aqui. Os sim. pés entravam agressivos, Sim, até sim. uma hora por dentro, o Betibusque deu uma empurradinha. Mas assim, velho, tipo, desculpa, encostei em você, entendeu? O Ledorico foi um pouco mais agressivo depois da chegada ali. Que ele, uma hora, ele não esperava o Betibur ser tão, que eu falei, Vivo, né? então não duvido, ser tão puro. Porque o Betibur saltou a mesa, o Ledorico E saltou ele aqui, ó. por fora. O Ledorico só deu aquela aceleradinha e falou, cara, vai me cruzar aqui, né? Aquele Não. espertão. O Pia socou a mão e falou, fudeu. Ele acelerou Aham. tudo e foi reto. Aí ele bloqueou. Quase que não pega, né? Aham. Quase não Não, pega. ele saiu na frente, então foi Exatamente. do caralho. Foi top. Pô, aí, galera, se tem uma bateria que vocês têm que assistir, é essa. Mas, cara, então, resumindo é isso. Vocês têm mais uma coisa para falar dos dois aí, dos três, né? Dessa disputa? Não, foi top. Top, né, Jean? Bom, vocês estão correndo ainda, né? Estão vendo aí, tá vindo para cima de vocês, né? Eu só falo no microfone agora. Mas é isso aí, galera. Então, parabéns para todo mundo aí. Então, vamos baixar os ânimos, sem discussão na internet e tal. Não, tem que ter discussão. Tem Então, que ter dedo Paulo, no Paulo, olho, vamos lá. xinga Eu todo acho que o mundo. Bresolin e o Leodorico tinha que gravar uma live, então, falando do Dunca, falando do B. Tinha que e chamar depois- o Duca pro pau. Tinha que ir Vem pro cá, pau. que nós vamos te socar. Você tá galo aí, velho? Você Não, tá tô galo, não sentado tá? aqui, ó. Tá galo? Agora eu abandono as baterias agora, parceiro. É só largada, 3 voltas, tchau. Só o flash, já. Só o flash. Tá bom, tá bom. Vai vir pra garagem o Jezinho também agora. Tá vendo o que te espera aqui, ó, Hector? Entendeu? Você pode vir pra esse lado da força também. Não, fica acelerando que é melhor. Tem mais gente pra te falar. Cara, vamos falar então do Mundial do Supercross. E a gente acaba. Então, o Mundial do Supercross em Birmingham, a cidade do Pink Blinders, para quem assistia a série. Muito boa. Não, zerei. Zerei o game já. Então, Nunca assisti. eu não sei se o estádio, até tá falando com o Jean antes de começar aqui, eu não sei se o estádio era menor, é o mesmo construtor do Arena, mas, cara, a pista para mim pareceu muito pior do que a do Arena. Me pareceu apertado, as curvas não deu ultrapassagem, cara, achei bem meia boca. Você não achou? Sabe o que eu acho? Que toda vez que eles fizeram esse Mundial de Supercross, eles costumam fazer tipo uns S's lá no meio, e daí, Exato. tipo, favorece o cara que faz a sessão, sabe? Favorece o cara que pula 2 dentro, 2 dentro, 2 dentro. Que tipo, o Roxen vinha fazendo por fora 3, daí o Freeze lá, 2 dentro, ela dentro e ficava ao mesmo tempo. Então, Caminho eu mais acho que curto, né? falta mais tempo pro pessoal construindo pista de Supercross para começar a fazer um AMBA mesmo. Estamos de volta, galera. Então, o que a gente estava falando é que a pista é meio estranha, né? O Hector comentou muito bem que as curvas, né, já não sei lá, cara, eu não sei. A pista, vamos dizer assim, depende do estádio, posições, algumas coisas. Vamos dizer assim, eu calculei que tinha as costelas, tinha uma curva 90, outra curva 90, onde o Enzo caiu, 90 para a chegada. Aí vai ficar mais fácil. Tinha uma curva 180, duas curvas na verdade tinha 2 curvas e meia 180. Tinha 2 curvas certinhas 180. Para mim, 280. Uma era um pouquinho menos, eram O 100. pessoal de casa entender, 180. Ir e volta. E daí dá chance de ultrapassagem, o cara consegue bloquear e tal. Então, realmente, depois da chegada. Depois né? da chegada, E a depois da esquerda depois da largada ali, tinha. Aham. E antes as costelas eram um pouquinho mais fechadas, mas era estranho, porque por dentro era tão. A diferença do paredão para dentro era estranho. absurda. É. Tanto que, às vezes, era mais rápido fazer por dentro. Só o Roxen, que passava muito bem as costelas, que levava vantagem, vamos dizer assim. Eu acho que eles não acertaram a mão. Eles erraram nesse quesito. E que o Hector falou também, a chicane é legal, mas tem que ser um estádio um pouquinho maior e não ser vindo de sequências. Tem que vir, tem que ser um ponto muito bem estratégico, assim. O AMA ele faz cruzando a largada, né? Não sei se Isso, vocês andaram assim, porque ele dá tempo do cara embalar.
Eu acho que eles foram criativos em fazer tipo uma descompensada, assim, né? Então ficou pior fazer por dentro e tal. Então, sei lá, eu acho que eles estão tentando, mas outra coisa que eu não comentei, que eu comentei com o Jean, Hector, o que que você acha desse formato louco deles, velho? Tipo, eu não lembro de cabeça. Triple Crown. 8, 10, 12, já um atrás do outro. Acho que era isso, não lembro agora. Eu achei. É, 3 baterias, tipo, relativamente curtas, só que perto, né? Não, seguido. Seguido, o Eles cara até tinha aumentaram esse 5 ano. minutos de descanso. Nem Eles aumentaram, o ano passado era até mais próximo. Só que daí o pessoal reclamou, pô, não dá tempo de fazer uma manutenção, nada. se o cara cair, O estragar. Enzo, a equipe Trocou a dele trocou a embreagem, Então o pessoal vai apertando coroa, tal, dando uma geral, né? Eu não sei, o que vocês acham desse formato aí? Então, eu acho que perde um pouquinho aquela expectativa de final, sabe? Tipo, eu acho legal quando tem a hit, tudo aí vai lá e é a final, que o cara vai dar tudo e se ele ganhar, ele ganhou. Então, igual é no Supercross, no AMA, que tem o Triple Crown, que é algumas etapas que são assim. Mas só que, Começar o gente, acho campeonato assim é estranho, né? Não, que o e campeonato no Triple Crown que você falou, Hector, é uma de cada, né? E vai alternando. aham. E Ali essa eu foi olhei, tipo a assim, categoria inteira, depois outra categoria. a gente já tinha visto o ano passado assim, Aham. mas na hora que eu fui assistir, eu falei, ué, o Enzo tá alinhando de novo? Aí até lembrar, não sei, eu acho que a gente não é acostumado. Sim, tem E isso. mesmo acostumado, não achei tão legal. Eu, particularmente. É que às vezes o americano ele sabe enfeitar o bolo dele, vamos dizer assim. Tem as hits, daí ele já tem alguma coisa, tipo assim, que vai aparecer no estádio, tal. Tanto que o evento começa, para falar bem a verdade, assim, dentro do estádio, quando começa as hits. 6h30, o pessoal sai do box, porque o cara fica no box lá, ele pegando autógrafo, tem carrinho de muito controle bom. remoto, é muito legal você passar o dia lá. Depois você vai para a pista ver as baterias finais, as classificatórias. Uhum. E cara, nessa pista tava esquisita, a largada tava esquisita, cara. Deu strike, né? A galera se pendurava. Depois eu fiquei pensando, falei, cara, porque esses caras são burros, eles não largam, os pessoal de fora, tirar a mão e fazer por dentro. Ia sair bem pra cacete. Os caras ficavam tudo preso lá, um empilhado. Não, o Concilio chegou a dar um bloco lá no final. o fêmea, ele ficava para dentro da pista, assim, tipo, não era reto e fazia a curva. Não, tinha um fêmea que ficava assim. Era estranho. Não sei. Eu acho que, por exemplo, se tivesse alguns de vocês correndo lá, teria sido uma pista boa, porque não me pareceu tão difícil. Depois da largada ali, aquela sequência era bem técnica. Mas só o Roxen fazia diferente, entendeu? E você vendo o Roxen, ele estava no final da mesa, cara, e a moto dava um puta tranco. Dava. Cara, e ele segurava na força. Aquilo ali é foda. A última volta atrás do Vince Freeze, né? Que para ele foi perfeito o formato. Larga muito bem, bloqueia como ninguém. A moto dele, eles falam lá fora que ela é larga, né? Ele pega a pista inteira. Então, para ele, cara, ele fez segundo na primeira, primeiro na segunda. Eu falei, só que falta esse cara ganhar, porque ninguém gosta dele. O ano passado, ele chegou a oferecer $2.000 para outro piloto derrubar o Justin Brayton, companheiro da equipe dele, cara. Meu Deus. Só para você ter uma ideia do nível do cara, né? Esse ano ele se machucou, não correu uma Supercross. Estourou o tendão de Aquiles. Assim como o Tomac, né? Entre outras peripécias dele, aquela que ele deu no Craig, saiu voando, o Craig e tal. Foi ano passado. Já fez outras. Normal. Pior que o Freeze parece que cada ano ele tá ficando melhor, assim, né? O cara tá... Ele tá... Não, tem que tirar o chapéu. Ele trabalha muito. Eu me lembro de 2018, tá treinando lá. O pai do Michael S. treinava ele. Treinava os planos. Cara, e o pai do Michael S. é chato. Ia na pista, ele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o Piá fazia. E eu me lembro que o primeiro ano que eu fui andar, ele tava lá, já tava correndo pela equipe até que era a Moto Concepts. Sim. Que é a equipe atual dele. Cara, eu olhava esse Piá andar, eu ficava louco, que eu falei, cara, como eu consigo perder para um cara desse? Ruim. Treinando, eu conseguia ser até próximo dele, mas chegava nas corridas, cara, ele subia 2, 3 degraus ele cresce, e eu descia. Ele largava bem tudo. Cara, ele não sabia passar com os pés, ele abria os pés assim, ó, até os joelhos dele ficava para fora e ele dava um jeito. Não, mas é igual o ano que o Hector foi correr. Você olhava o Tyler Entknapp andando. Falei, meu Deus, o Hector vai atropelar esse cara. Ele classificou e o Hector não. Os caras são acostumados a correr naquilo, né, Hector? Estilo de... como você fazer as curvas, se você entra por dentro, sai por dentro. A gente falou do Arena agora há pouco. É a mesma coisa. O cara tá acostumado com aquilo, já tem a moto acertada, tem a experiência. Sim, já sabe. É isso aí. Bom, é um exemplo, o Starling. Top 10 no AMA, o Hector fritou ele. Quer dizer que o Hector vai lá no AMA e vai bater um top 10? Não é bem assim, né, Hector?
Já até Diferente, né? queria, né? E o que eu esqueci de falar, acho que o que acontece com o pessoal que vem lá, tipo o caso do Starling, é que eles não são acostumados a ganhar corrida, eu acho também, disputar a Também. primeira. Eu sinto que lá eles, tipo, eles vão para a final, eles têm velocidade, só que eles conseguem andar o quê? 10 minutos. Depois vai vir um Web, um Toma que dá volta nele, eles são acostumados a rodar, encaixar na pista, não intensidade de primeira colocação, igual o Paulo tem, Sim. a gente tem. Então, acho que Isso. falta isso. Perfeito. Tipo, igual, Também acho. talvez tenha mais técnica, mais experiência para saltar, mas não sei se você reparou, o Starling, ele não tem muita velocidade de curva, assim, que eles são muito acostumados a fazer a curva, alinhar para pular uma sessão, não, tipo, ser rápido. É que o meu irmão fala pra mim, quando falava isso nos Estados Unidos, ele falou, cara, você se preocupa com a sessão e esquece de acelerar na curva. Eu falei, cara, mas se eu não acertar a curva, eu salto. Ainda mais de 250, mas é isso aí, o Hector falou, tá. Perfeito. Uhum. Muito bom, Zica. Muito bom, velho. Tentando ir mais rápido, fazendo as curvas, daí acabou minando ele, né? Tanto que não aguentou. E olha só, Hector, você já parou para pensar que são poucos pilotos que vencem no amador nos Estados Unidos. E desses Sim. poucos pilotos que vencem no amador, muitas vezes vão para o profissional e nunca mais ganham uma prova. Então, o Balbi Uhum. falava isso. A Sim. experiência em liderar a prova, Uhum. entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem de sobra. Nós três aqui Uhum. já ganhamos prova a vida inteira. Então, isso que você falou faz total sentido, o cara liderar. Mas você fala, é a mesma coisa. Não é, velho. Não é a mesma coisa. Quando você salta, você está em primeiro, o troço muda, né? Mas sim. Outra coisa do Campeonato Mundial que eu achei positivo, não sei se vocês perceberam, os Phenom são de papelão. Você cai Até em uma cima... hora que caiu no meio da pista, da Aham. opção antes da chegada. Não sei se vocês viram. Aham. Falei, o Piá vai cair. E agora que você falou, eu nem tinha lembrado na hora, que era de papelão, que ele passou Então, e foi cara, é embora. muito legal, porque bater no feno... Uma vez me ajudou o feno. Eu caí feio, só que eu caí em cima do feno, foi o que me salvou. Eu saltei a sequência, o Piá saltou e me pegou no ar. Ele me levou a moto, eu caí dentro do feno. Me salvou, Uhum. mas assim... Pode derrubar também. Só que olhando assim, é um pouco parecido com eu até ia comentar com o pessoal do Arena Cross fazer isso aí, botar os fenos de papelão. O layout da pista era feio, não era feio? Era. O layout do evento não era feio, assim, eu falei, cara, tá Só estranho. agradava, olhava, coisa Aham. bonita. estranho. Os câmeras parecia que estavam um pouco baixo, no ângulo, os caras ficaram lá em cima, eles conseguem focar melhor, a filmagem também, mas assim, para mim um ponto negativo foi isso, a transmissão, o áudio não estava batendo com o tempo real da imagem. A imagem largava e ficava no WSX. Aham. Mas, na verdade, assim, né, pessoal? A gente está falando aqui, é o primeiro ano realmente de campeonato, né? Sim. Eles já até mudaram. O ano passado foi o piloto. Uhum. Esse ano é o campeonato, já mudaram. Então, assim, o Ama Supercross acho que tem Cara. desde 70 e alguma coisa. Aham. E já teve daí- final, já teve... criaram o Triple Crown, então já teve um monte de Sim. opções. Então, a gente está apontando o dedo aqui, mas, obviamente, Sim. os caras estão no começo. Eu não sei a longevidade, porque ele não estava cheio aquele estádio. Tem dinheiro da Arábia Saudita, lá de um fundo, lá, que meteu $50 milhões em 5 anos, né? 50 milhões para os 5. As equipes já cortaram, já foi cortado na metade do dinheiro das equipes, né? Já dentro da programação deles. Então, assim, cara, eu quero muito que dê certo. Trouxeram o Chad Reed esse ano, que vai ajudar em tudo. Tava ali comentando, até vazou o áudio dele, não sei se escutaram. Ele falou, nossa, agora... Eu não vou falar a palavra que ele falou. Não, mas enfim, ele falou um palavrão lá e tal. Então, passou, cara. Resumindo, tem muito ainda para melhorar. Ele estava na cabine. Então, falaram que a segunda etapa já foi cancelada por conta de público que não vendeu ingresso. França, mas também foi tesão. Foi para Malásia, né? Não, Arábia Saudita. Arábia Saudita. Não, acho que nem você tá... Abu Dhabi. Abu Dhabi, Arábia Saudita. Então, é interessante, tá levando para outros lugares e tal. Cara, a gente tem que apoiar. E o melhor, né? Igual mandaram perguntando para mim, pô, você acha que o Enzo devia correr no moto? Eu falei, acho que sim. Eu, no lugar dele, só não correria um motocross se eu tivesse uma vaga no Mundial de Supercross. E foi justamente o que aconteceu. E ele tem chance de ganhar o Mundial de Supercross. Tá? Ele teve a infelicidade de cair no treino, um tombo bobo, e deslocou o ombro dele. Então, aqui é um divisor de águas, né? Se ele decidir operar, acabou o Mundial de Supercross. Se ele não operar, ele pode, que nem aconteceu, ele pôs no lugar, correu e andou pra caramba. Teve chance de ganhar a bateria ainda, acabou tomando um tombinho lá.
Então, até eu falei com ele, ele disse que vai operar. Então, a princípio, eu acho que a gente não tem mais o Enzo Nas no próximas Mundial do etapas. Supercross. Mas assim, cara, eu achei que ele tava sobrando. Cara, eu ia falar o contrário. Não que ele não estaria sobrando. Aconteceu todos esses quesitos, mas o Uhum. Shane McGrath, cara, ele fez a temporada inteira de 450, ele vai ser o Suduro de roer. É o atual campeão? E é atual campeão. E outra, ele tem muita experiência, ele já liderou o campeonato, não foi campeão por ter caído, essas coisas. Na Então, época que ele era, assim, ele era muito forte, né? Lembra? Ele era número 12, né? Ele era um 12. cara ele assim, era Troy Lee. com o Christian Não, Grey. cara. Ele foi Star, mas antes ele era Troy Lee. Eu não lembro. Eu falei KTM. que ele tinha sido campeão, mas ele não foi campeão. Não foi campeão, ele foi de KTM, ele foi 2 vezes vice. Pro Dylan e pro Sexton, não foi? Acho que sim. É. Então, ele é um piloto. Mas eu acho que o Enzo dava combate nele. Tanto Sim. que até o Chris Blues estava ali. Isso que eu não gostei desse formato. Era tão curto, tão ruim de Era ultrapassagem. hit, as baterias eram praticamente hit. E a largada, a ultrapassagem, realmente foi abaixo do esperado. Não fluiu legal. Não. Com certeza eles vão pensar e fazer algo diferente. Mas o que você achou do Enzo, Arthur? O Forever da vida nunca ia se dar bem numa corrida dessa, né? Não. Ele é bom, altas Não, provas. jamais. E o Tomac do passado também. Agora ele tá largando, né? Mas aí, o que você achou do Enzo, Hector? Eu achei que ele andou bem, ele tinha velocidade, é o que você falou, uma pena ele ter caído ali no começo, ter deslocado o ombro, até surpreendeu a mim ele ter continuado e ter sido competitivo no final de semana ali. Eu não sei também o tanto que foi a dor, o tanto que cada pessoa que tira o ombro do lugar é diferente. Tem gente que não consegue nem mexer depois, e tem gente que se dá bem. Então, consegui assistir bem a última bateria, que ele tava bem ali. Apareceu bem ele. Uhum. Daí, eu achei que faltou talvez um pouquinho de malícia ali na hora que ele passou o Mas eu Michael. acho que não faltou malícia. Quem teve muita malícia foi o Shane. Cara, eu não esperava aquela. Quando ele passou, eu falei, cara, vai ganhar. Falta 2 Meu curvas. Deus. O cara marmou o X. Então, tipo, ele veio quando acho que ele escutou o Enzo. Cara, o cara vai me bloquear aqui, eu vou dar o X nele. Eu acho que faltou malícia. Eu sou da opinião do Hector. Né? O que ele teria que ter feito? Ido para cima do Shane, barrado Ao ele, contrário, feito a ele coisa. veio vindo pra esquerda. Isso, Só que assim, ó. Só que o problema, na minha opinião, com o Matt que ele teve que fazer isso, ele chegou um pouco atrasado. Ele chegou atrás, ele teve que atacar muito para. E nessa, ele chegou muito antecipado. Ele já no final das costas, ele já estava meio que ultrapassando o cara. Então, aí ele falou: não, aqui já é o pai. É o cara, ele não espera, acho que nem ele esperava aquilo. Então, você também diminui muita velocidade nas costelas no final, cara, é problema. Difícil, E ele pulava, né, as costelas, ele pulava bem melhor que Ele fazia por dentrinho, o Shane pulava por fora. por dentrinho, ele nem conseguiu pular os dois primeiro ali. Que foi a diferença. Ele não pulou, o outro cruzou, pulou e. Ele me mostrou calma, assim, olhando ele andar. Sim. Cara, parecia que ele tá bom. Ele parecia um pouco do Jet, igual você falou. Eu vi isso daí também, falei, cara, mas parece que ele não tá atacando, Não tava? mas tava fluindo. Eu achei que ele tava sobrando atrás. Tipo, tá beleza, velho. Você é mais rápido nessa curva, tu pegar na outra. Então, assim, tava muito centrado. E, cara, pra ele foi muito legal que ele ganhou a narrativa do evento. Só falavam dele, porque ele deslocou no treino e deu uma história pros caras falarem, velho. Foi o nome dele. Realmente, se ele não continuar no campeonato, vai ser uma pena, porque eles iam usar isso o campeonato inteiro, entendeu? Para falar, ele deslocou lá e não sei o que e tal. Então... tem também para outra etapa, vai ser em setembro? Mas tem tempo. Não, mas se ele operar, ele não corre, né? Se operar, ele não corre. Acho que ele já se prepara pro Ama Supercross, onde eu foco nele. Tanto que operar o ombro, você não, tipo, é 2 meses, dependendo da cirurgia lá ali. Outra vez, acho que em 56 dias ele voltou. Mas até voltar no mas ritmo... você voltar, não é voltar nem o ritmo, você... 56, ele voltar a treinar, não é, tipo, o Supercross demanda muito, o Hector tá de prova. Voltar no ritmo é o quê, caralho? Não, voltar no ritmo de treino, tudo. Não, voltar para correr o Supercross. Se fosse no motocross, era mais viável, vamos dizer assim. Sim, mas daí é só ano que vem, né? Eu falo que tem gente que sai o ombro do lugar, depois faz manguito, sei lá, faz fortalecimento, consegue voltar competitivo e não sai mais. Foi que ele comentou que já saiu dele uns anos atrás. Ele me falou 3 vezes. Ele me falou 3 vezes, 2016, 17, eu não me recordo. Aí saiu mais uma e saiu mais outra. Ele falou, não quero no meio do Supercross ter esse tipo de problema. Então é até o que eu estava conversando com o Jean. Eu falei para ele, cara,
Eu não operei meu ombro, eu operei a fratura do meu ombro. Uhum. Tanto que na minha cirurgia, o médico falou, ó, saiu 2 vezes do lugar, cara, porque a musculatura segurava. E tem gente que opera e sai. O teu irmão acho que operou e saiu, não foi o caso? Se eu não me engano, Nem ele lembro. quando saiu, o Thales já saiu. Eu lembro do Sean Simpson falando que tinha operado e saiu. O Chad Reed operou e saiu. Eu já Eu falou sou que o que ele fez foi diferente, que travou legal e ele sente mais segurança. Falei, então eu falei para ele, é uma decisão tua, mas eu acho que eu fortaleceria e tocaria o pau. É que, como já é recente, é foda. Eu me lembro o A meu... probabilidade de sair de novo é isso. 90%, o E, médico falou. Pra mim. depois que você tirou, ele saiu uma vez. Fala, não, beleza, foi um tombinho besta. Aí você começa a ficar aquilo martelando na tua cabeça. Na minha opinião, tipo assim, ele já tem um operado. Se der pra fazer o mesmo procedimento, Era o mesmo que saiu ou não? o dele não, o dele ele operou um e saiu o outro agora. Então, vamos dizer assim, esqueci até o nome da cirurgia. Se ele conseguir fazer o mesmo Faz processo, um laço, não é? ele tira a inserção do tendão, passa no meio da musculatura e trava com o parafuso. Pra você ter noção, em 2020 eu caí, o Hector tava lá na pista da Honda, né, que era o Calistrate, carregou um puta pacote. Não saiu, destruiu a cirurgia, arrancou o parafuso de dentro do osso, mas o ombro não saiu fora Você do teve que lugar. refazer? Ele tive que refazer a cirurgia e o parafuso foi colocado em outra posição. Tanto que eu voltei a treinar, cara, eu só sentia dor, um pouco de dor, assim, estranho na musculatura. E aí, quando eu fiz a ressonância, o médico olhou e falou, meu Deus, cara. Ele falou, eu nunca vi isso. Ele falou, eu não posso nem te garantir o que eu vou fazer. Eu vou conversar com a minha equipe e vou te Tem que ligar. abrir. Quando ele falou isso, aí eu gelei e acabou minha carreira. Aí 3 dias depois, ele me ligou e falou, não, Gê, eu já chamo, só mudar a posição aqui, conversei com a minha equipe, beleza. Mas, cara, arrancou o parafuso com o osso, tudo. Então, por isso que eu falo, às vezes é melhor perder 60 dias ali. Garantir, né? Eu falei pro Leandro aqui, eu falei, meu ombro direito, que eu fiz 2 cirurgias, cara, eu posso pular de ponta cabeça do lado direito. O lado esquerdo, eu nunca tirei fora do lugar. Eu acho que já aconteceu com o Hector também. Às vezes ele dá aquela ameaçadinha, assim. Eu fortaleço, mas é o que eu tenho mais medo, é o ombro esquerdo. Quando a moto começa a ir, você ficar, nossa, eu já começo a tremer na base. E dá 450, né, rapaziada? Cara, Ken Roczen, ele é o campeonato dele. Deve estar enchendo os bolsos de dinheiro, meu amigo. Ele, na verdade, o mais surpreendente para mim foi ele não fazer a melhor volta. Foi o irmão do Rio, o Justin. Cara, ele virou um pentelho mais rápido, entendeu? Mesmo o Roczen fazendo uma sequência pulando 3, né? Você viu o vídeo, a comparação das voltas? Não vi essa. Não, daí tem as 2 voltas que começam junto, uma em cima da outra, assim, o vídeo. Daí o Roczen perde na sessão depois das costelas. Que ele passa as costelas e vai por fora, que ele fazer 3, 2. Então, ele tá na frente, o outro faz 2, 3 e ganha dele. Daí, no final, ele faz aqueles esqueminhas da largada e chega nele de novo, assim. Dá pra ver certinho. Foi ali, então. E eu achei que ali, até o Justin Hill falou, eu achei que quando ele pulou aquele 3-2, ele ia virar mais rápido que eu, mas na verdade, pelo que você tá falando, perdeu tempo. É que a gente olha assim, olhar uma coisa, a gente tem que ver no cronômetro. Não, achei que foi legal pra caramba. É igual ele encaixou no terceiro mais alto. Sim, sim. É igual a gente tava falando do Starling ali, que ele fazia depois das costelas do Arena lá, ele fazia 2, eu saltei os 3, daí eu falei, cara, 3, 2, 2 aqui, cara, é muito mais lento, é muito mais alto, tava vendo a pista, aí meu irmão, é isso aí mesmo, salta no fundo. Aí quando eu tava andando devagar, eu vi ele saltando, eu falei, cara, é rápido. Porque ele vinha abaixo, ele não jogava tão alto. Aí depois eu fiz os 3 primeiros, mas depois eu fui pro cronometrado e quis abaixar tempo e esqueci de fazer a sequência. Mas você me lembrou de uma coisa agora, ele foi o único, ou melhor, ele foi o primeiro a pular 3, 4 antes da chegada e o Leozinho pulou também no sábado, sabia? Eu sabia que dava pra saltar, mas tava meio... O Starling pulou, eu vi ele pulando, e o Léo pulou, ele me falou depois, ele e o Ricardo pular. Falou, pulei só uma volta. Que tinha que encaixar os 3 perfeitinho. É isso que ele me falou. Eu falei, mas na verdade é fácil, né? É tudo que dá. Então, quando é assim, é mais tranquilo. Mas, obviamente, não tinha margem de erro, né? Tanto que nenhum dos dois fez na prova. Né? Então, do ano passado tinha a sequência lá que era on-off. Afundava 3, era mole. Ia passando e ia menos tempo para pular ainda. Tipo, tinha que pular no começo do lá. Exatamente. Eu vi o Starling fazendo, ele puxou bem para a esquerda, assim, mas, obviamente, não era algo... Ele tentou fazer no cronometrado e fez terceiro, né? Então, foi isso. Mas, galera, Mundial de Supercross, cara,
estamos na torcida para o Enzo continuar. Ao mesmo tempo, a gente quer que ele fique bem para o Supercross, que é o principal. O que vai ser, meu amigo, aí só com o Enzo mesmo. Então, os próximos dias aí vai sair as cenas do próximo capítulo de Enzo Lopes. Mas, de qualquer forma, ele fez história mais uma vez, metendo um pódio, terceiro lugar, e foi irado, né? Até a entrevista dele falando, cara, eu quero ser... O que o Ayrton Senna foi para o automobilismo, eu quero ser para o motocross no Brasil e tal. Então, realmente, tem que tirar o chapéu pro Piá, né? Não, tem que tirar o chapéu. Assim, ó, sendo bem franco, eu pensei quando ele saiu da Phoenix. Suzuki. Ele foi pra Phoenix? Ele foi para. Na primeira ele foi para Clube. o clube. Eu pensei que ali a carreira dele tinha ido para água abaixo. Ele machucou uns 3 anos, né? Não, quando ele perdeu o esquema da Factory, Ah, da Factory. Entendeu? Tá certo que as motos não eram as ideais, mas assim, eu falei, puta, cara, eu acho que agora Ele machucou. Aí depois ele machucou, mas assim, cara, é igual ele fala, é trabalhar duro, assim, vamos dizer assim, às vezes o teu sonho tá aqui, ó, tá na tua frente, só que você chega próximo dele e você desiste. Às vezes, depois, quantas vezes a gente viu outros que falaram, cara, eu tava igual esse cara, mas o cara ainda persistiu, foi lá e conseguiu. Eu me lembrei agora, ele falando de deslocar o ombro em 2010, na final da Superliga, em Dayatuba, eu desloquei no sábado, meu ombro. Aí eu botei no lugar sozinho, assim, puxei, botei no lugar. E daí eu não ia correr no domingo, né? Daí tava meu pai, o Márcio, lá no meu treinador, meti uma medicação, o Márcio falou, nós vamos amarrar aqui, não sei o quê, fizemos um 8, assim, de faixa, igual aquele 8 de clavícula, um pra frente, pra trás, apareceu o bonequinho do posto, assim, ó. Parecia o Denis andando. Durinho. Eu nem me mexia, mas, cara, quando baixou o gate, a adrena sobe, larguei na ponta, o Suia veio chegando, eu respirei, nas 2 últimas voltas eu falei, meu amigão, que não vai dar pra você, velho. E enfiei a mão no que dava e ganhei a prova. Nossa, meu pai, o Márcio, ele chorava que nem criança, eu nunca vou esquecer. Meu pai, o Márcio, me abraçando e falando, você tem que acreditar, cara. E é exatamente isso. Eu podia ter sacado a viola, o caminho mais fácil. O Hector, aqui, ó, que tá num ano difícil, tudo com o pé machucado, podia falar, meu pé não tá legal, não vou andar. Ou mesmo você, né, passando essa fase. Então, é muito da persistência, cara. Então, o que fica para mim, quando é resiliência e quando é burrice. Entendeu? Esse limite eu não sei dizer. Mas posso contar alguns casos como esse que deu certo. O Enzo, ele tem quantos anos? 24? Eu acho que é 23. Por aí. 23, 24. Deve ir para 450 nesses próximos anos ou acho que ele fica nos 250? Tem que ter um esquema, né? Eu acho que tá aí. Eu não sei se o esquema tem que ser oficial, é um esquema bom na 250, porque ele é um piá grande. Na minha opinião, um dos motivos dele não largar bem hoje, porque ele largou a carreira dele inteira, é porque ele é pesado. Né? Então, Agora, isso que 450, você vê o Martin Banks, companheiro da equipe dele, o cara meteu um segundo em entendeu? Então, sei lá. Eu acho que ele tinha que fazer uma temporada do Moto ainda. Falei isso para ele, o Steven Matthews falou para ele, o ex-treinador falou para ele, ele não gostou ao vivo. Quando eu falei para ele, ele nem me respondeu. Mas eu acho que ele saiu bem de ir para o Supercross e tal, e fazer. Mas ele é muito cedo na carreira dele para não fazer um Moto, né? O próprio Phil Nicoleri, que é o, digamos assim, Cunhado dele. cunhado, mas não só isso, o mentor dele, eu diria, que sabe tudo que rola do esporte, o que fazer, o que fazer, Tá já lá, falou no ar, cara, você tem que fazer um Moto, eu falo, mas ele não me escuta. Então é uma decisão do Enzo, né? Então ele vai ter que arcar com o lado bom e ruim disso, né? Quando você vê ele visualmente, parece que ele é pesado, ele sofre na 250 por conta disso um pouco também. Exatamente o que eu falei da largada, não tenho dúvida. E a gente sabe que a Moto Club é uma moto boa. Então, cara, eu acho que ele... E outra, bem importante, ele é bom de motocross. Não é que ele é ruim. E se eu tivesse que apostar, eu diria que ele é até melhor no moto do que no super, porque ele andou a vida inteira nisso. Sim. Né? Então, sei lá, Enzo, vamos andar, velho. É que tem jeito como ele tem como ele perder peso também e tudo, mas na minha opinião... Cara, ele tem minha altura, Pia. Eu, quando ganhei de ele 250, não é tão alto. ele é alto, ele é alto. Mas Ele é não a é mínima coisa... Cara, tô te falando, ele é a mínima coisa menor que eu. Mínima coisa, eu tenho 1,85. Mas Eu ganhei no MX2 e... é forte. Ele Exatamente. ganha muita massa muscular. Eu, quando ganhei MX2, eu pesava 62 quilos, velho. Eu Uhum. era um fiapo. Ele é maior que isso. Ele deve ter uns 75 quilos, pelo menos. Sim. Pelo menos. Mas né? por isso que eu falo, tem como, igual você olha, Cairoli, todos os caras do Mundial, até o Dandy, se você olhar os caras são pena e bico. Não tô falando que ele é gordo. Talvez ele Não, ele é grande, ele é o que o Hector tá falando. Sim, mas você tem como você se preparar e diminuir a tua porcentagem de músculo. Eu não, sim, mas não vejo isso acontecendo muito também. Sim, igual o Martin Banks, cara, o Martin Banks, na minha opinião, ele é grande, mas ele é gordo.
É, Ele é nunca gordo, dá vi pra essa ver, dá pra coisa. ver no rosto, assim, igual ele fala. Sabe quem que é meio gordinho e tá andando pra caralho? Time Master Pool, Sim, bochechudo. sim. Quando o cara Mas- tá treinado, Sim, é chupado aham, aqui, ó. aham. Não, não que ele é, na verdade, ele é super treinado, só que ele não tem uma alimentação adequada, não tem um programa Bom, correto. Carmichael gordo, Vilopoto gordo, socava muito todo mundo também. Sim, É, mas eu sim. entendo o que você tá falando. É. São Pô, outras. uns anos ele daqui, o bicho era magro, tá? Quem O Lopoto. Ele tava E magro, não, você vê ele. depois do que ele foi campeão em 2013, cara, eu vi ele no AMA lá. quando ele entrou no alto. O cara era peribico, mas quando ele subiu para 450, ele era gordo. Então, ele falou e ele tava ganhando. Daí um repórter perguntou para ele. Eu lembro disso. Perguntou para ele: você não acha que está acima do peso? Daí ele falou: minha moto tem não sei quantos cavalos. Ela consegue empurrar a few extra pounds, né? Um pouquinho mais de peso. E ele realmente acelerava. Então, eu não sei, eu acho que ele é um cara grande. Eu não vejo ele perdendo 5 quilos, entendeu? Por exemplo. Não Eu, vejo isso eu acontecendo. acho que dá para fazer. Eu não sei, eu acho que seria muito restrito. Falo que se eu vejo que ele é alto, até em cima da moto ele é alto, assim, daí eu acho que, tipo, para 250 é ruim. Pega um... Então, vamos dizer assim, ó, vamos comparar, O Piapa. assim, o cara é maior do que ele, o Benny Bloss, e parece ser mais magro que ele. Mas eu não acho que o Enzo é grande. Não, Eu não, acho que ele sim. naturalmente é grande. Sim. Tipo o 40 lá, o que machucou o rosto. Andava de Suzuki. O Peik, O Aston Pike. O cara era Uhum. gigante. o cara era gordo pra caralho, mas daí ele foi Não. afinando, ele não chegou no fino. Cara, eu já te falei, ele falou do treino dele, ele fazia. 2 horas, você falou de bike Ela todo dava dia. 3 horas, ele me falou a carga de semana por dia. E mesmo assim ele era grande, Sim. entendeu? Então é a Só que genética do cara. a genética, a vida inteira o cara foi se alimentar. Cara, ele era gordo pra caralho. Eu me lembro de ver ele na pista lá. Uhum. Depois ele foi emagrecer. Se tornou um atleta. É. Né? Demora tempo, né? Mas isso é uma decisão do Enzo, né? Sim. Estamos só palpitando aqui. Então, Enzo, estamos na torcida, velho. Parabéns pela prova, mandou bem demais. E acho que gostaria muito, né, de ver ele nas outras etapas, porque ele tem chance de ganhar, não tenho dúvida. Mas falando, galera, do AMA Motocross, meu amigo. Aqui o pau torou e foi irado, porque lá é 4 de julho. O que é 4 de julho lá, já? Cara, eu não sei nem. Porque não é 7 dia... de setembro aqui? Não, porque não é dia da independência, 4 de julho. Entendeu? Não é Independence Day. É o. Joga aí no teu celular. Não, como que é? Tem o. Não é dia de ação de graças também. Ah, não sei. Olha para nós que é mais fácil. Ele nem o Leandro sabe, eu pensei que ele era. Era, né? Não, o que é? Você sabe o que é, Hector? Vou pesquisar aqui, ó. Isso, Pode ir obrigado. lá. Já tá muito devagar. Eu preciso de assessores que nem você, A Hector. minha ansiedade não deixa. Não, tua ansiedade você já tinha visto. Resumindo, galera. Red Bud é É a numa independência dos Estados Unidos. É da independência? Aham. Eu escutei hoje no podcast eles falando que não era independência. Aqui, ó. 4 de July foi oficialmente declarado um feriado nacional em 1941. É nesse dia que todos os americanos comemoram a independência dos Estados Unidos, com fogos de artifício, Então, desfile. entendi errado. Resumindo, Red Tá Bud... velho, tá velho. Não, eu escutei hoje. Né? O Red Bud é uma das pistas mais tradicionais, mais adoradas pelos pilotos. O local é irado, a estrutura é top, já recebeu 2 motocross das nações e a mídia especializada lá fala, se você quiser assistir uma etapa do uma Supercross, você tem que assistir Red Bud, né? Daí É fica igual na a nossa discussão. Canelinha antigamente. Perfeito. Canelinha, Cas Barbosa, Indaiatuba. Não, a Indaiatuba não era tão... Ah, era legal, velho. Eu Não, gostava. era legal, mas igual o Carlos Barbosa. Não, Canelinha era o principal. O público fazia um evento fora da etapa os do malucos. motocross. O Woodstock era muito demais. Carlos Barbosa era o público e tal, mas assim, Canelinha era... Você sabia que quase levaram o Canelinha Sim, de novo? eu sei. Sabendo? Só não rolou por causa... Nem vou falar que isso não vai dar problema pra mim. O pau tá atorando nesse sentido. Aí vai ter Uhum. eleição presidencial para definir quem é o novo presidente da CBM. Leandro Silva, levanta agora. Sai fora. E o negócio é meio às escuras. E a gente tem um representante dos pilotos, na verdade, que tem um voto importante lá. Não sei se você sabia disso. Sim. Sabe quem que é? Quem que é o representante dos pilotos? Eu sei que... Quem que é, Hector? Me lembro que antigamente era o Marmo. Não. Para vocês verem como o negócio é transparente. Nem eles do Brasil sabem, não é advogado em mídia nenhuma. É tudo daquele Na jeito. traquinagem. Quem é, vou falar para vocês. Ó, foi patrão de vocês. Vocês moravam juntos em São Paulo ainda. O Wellington Valadares e Cristiano Lopes são os votos do piloto. Pergunta se foi feito um referendo para os pilotos. Para quem vai votar? Chapa 1, chapa 2.
Foi feito porra nenhuma. Que foi, Hector? Cristiano Lopes, eu lembro que tinha alguma coisa assim que a gente até voltou lá. Então, eu acho que deveria ser feito. Bom, esse é assunto para outro vídeo. Mas, enfim, galera, vai ter daqui uns dias a eleição do presidente. Então, se você é piloto, manda uma mensagem lá para o Wellington, para o Cristiano, falando do seu voto, converse com eles para eles explicarem quem que eles vão votar lá e por quê, né? Mas é isso aí. Falando da pista Red Bud, esse ano eles mudaram, porque é 50 anos de comemoração. Imagine, cara, lá nos Estados Unidos a pista se torna um comércio. 50 anos de motocross Red Bud, mas já existia há mais tempo. Então eles fizeram a largada, começou aí já a polêmica no final de semana. Fizeram a largada como era no princípio, que ela era aquela mais aberta para a esquerda Mas e daí sempre para a foi direita. assim, só Não. mudou no Nações. Então, essa é a discussão, porque no Nações ficou bem mais seguro. Porque É chega verdade, freando e sai. Do Hunter, cara, Meu Deus. tem números, até o Sturt, tem vídeo do Sturt do The Great Outdoors, tem dele caído lá, dele pega a motinha. É que os caras estão acelerando. Sim, a não, curva, ali é uma terceira, quarta mão no fundo. e com a grade, né? Lembra disso. Então, o que está rolando lá? Todo mundo está em cima da grade, agora que foi uma decisão das equipes. Aí o pessoal fala, não, as equipes pediram a grade, mas daí tem o pessoal que fala, não, mas as equipes são preguiçosas, porque tinha que fazer um acerto para a grade e outra para a terra. Eu sou da opinião que deveria ter, assim como no Brasil, grade, terra, cimento, como eu corria no amador, era cimento antes, né, na época do Carmichael, até no profissional. Então, você testa o piloto em diferentes coisas. Então, o que eles fizeram para dar, pelo menos, uma escolha? Pararam de gradear depois da grade. Tá? Então, pelo menos, você tem que escolher um gate. Antes era só posição, certo? Se você não tem nada na frente, tá tudo gradeado igual para todo mundo, você escolhe a posição, já que vai largar na grade. Sim. Então, agora eles colocaram os trilhos. E o Fernandes falou que estava absurdo nessa etapa. Tanto em High Point quanto ali, tinha muita lama, que eles gradearam muito fundo e molharam muito nessa, né? Até foi meio que um trilho só, o pessoal reclamou bastante. Então ele falou que os caras ficaram apressando ele para escolher o gate. Ele falou, cara, eu não sei, eu preciso escolher o gate, tá tudo uma lama, e tinha 2 gates bons. Então ele falou, por isso que quem fez os melhores tempos nos treinos conseguiu um gate muito melhor. Isso eu já gosto, entendeu? Isso eu já acho legal, que pelo menos tem uma diferenciação. Vocês são a favor de grade ou não? A princípio, na verdade, não, porque para treinar na grade, cara, derrete o pneu da moto. Então você tem que acertar, mas é uma técnica diferente, vamos dizer assim. Porém, Mas para a prova, você é a favor? Né? assim, ó, pro lado do G Ramos é muito pior, porque eu ia sempre antes, arrumava meu gate, tudo, eu tinha meu jeito de preparar o gate, era onde fazia muita diferença em comparação sempre largou bem. E na grade, eu por ter treinado pouco também, eu ainda não conseguia me acertar, ajustar certinho a minha largada. E você, Bas? Eu sou indiferente, na verdade. A gente já esperava isso. Eu já sabia, né? Eu sei dessa lera. Mas, na minha opinião, é igual você. É igual, vamos dizer assim, ó. Na minha opinião, hoje a parte eletrônica da moto vai contar muito mais na grade, não o piloto. Entendeu? Então, na minha opinião, eu acho que tem que ser na terra, batidão. Vou falar de quem nunca largou na grade, mas eu largava muito bem na terra. Giro do motor, controle da embreagem, preparação do gate, condição do gate, tudo isso fazia a diferença. Esses 4 praticamente eliminou. Hoje você tem a GPU que chama, né? GPA. Você acende a luzinha, você acerta a moto, o largador lá embaixo, mexeu, pau. Então se tornou muito mais automatizado. É a evolução da tecnologia, ok? Mas eliminou a parte da preparação do gate, que faz parte do esporte. Sim. Entendeu? E aí tem um detalhe muito importante. Cara, a gente está andando com 450, vocês estão andando de mais 60 cavalos, enquanto uma 250 no passado tinha 48. Então você pega uma moto assim, ó, parece essas carretas dos Mano Boy, dos Agroboy. Assim, ó. Da galera lá do João do Grau. Assim, ó. Velho, na hora que salta, não é solta o embreagem, não é um tiro o negócio. A velocidade é muito maior, essa é a discussão lá fora. E chegam muito mais juntos. É isso aí. Então se tornou muito mais perigoso. Muito mais as lives, ficou muito mais perigoso. Muito mais perigoso. Então essa é a discussão lá fora. Igual eu falei, o cara ia antes, vamos dizer assim, eu e o Hector. O Hector já dá para ver ele de braço cruzado. Ele era o último cara que chegava para arrumar o gate, mal chutar, mal preparar. Roubava o gate dos amigos. Se ele fizesse na tua frente, podia preparar 2 que o Hector não ia pegar. Enfim. No Mundial, o Carol do Nações pegou meu gate, filha da mãe. Fez bem certo. Preparado, né, velho? Bem preparado, sai fora, velho. Então, 42 ali, velho. Ajeitar então são
o cara que é mais focado, tudo, faz total diferença. E igual você falou, às vezes o cara tava lá no último gate, mas ele preparou certinho, pum, ele tem condições de largar bem. O Agora, Caio Lopes, no Arena, por fora, meteu a largada. Duvido que na grade ele tinha feito aquilo lá. E as pessoas teriam largado melhor. Entendeu? Você já largou Pode na ser. frente do Mundial? Não, então não fala comigo. É. Chupa, já! Ó, Eu não vou continuar o assunto para não ficar feio aqui, para não dar briga. Não, depois não interessa, mas a largada foi essa. Depois, Galera, vou acabar aqui, deixa eu começar mais um. Segura aí. Liderando o Mundial também. Eu não entendi. Nunca caí liderando o Mundial também. Eu não estava liderando, eu estava em segundo. Então, pessoal, Red Bud, cara, é um local diferente, uma pista super tradicional, tem aquele triplão imenso, e o pessoal tava falando que esse ano tá mais bicudo ainda. Eu não sei como aquela encavalada Eu ia falar do isso Danger Boy não Não deu. quebrou a roda dele, velho. Porque a gente já viu acontecer isso, só traseiro bater em cima e espatifar a roda. Você viu essa aí? Eu vi outras também. Eu vi um vídeo lá com uns 3, 4 batendo na cara e ninguém caiu ainda. Eu falei, pô, Pois é, foi bem atípico, né? Tem vários vídeos na internet. O que eu achei estranho, até o cunhado do Enzo falou, que eles mudaram a curva antes, né? Para mais gente pular, mas, cara, deixaram lodo dentro. Uhum. Beleza, na primeira bateria, ok. depois Cara, foi pega a destruindo. máquina e Aham. puxa aquilo lá, dá linha tal, fazer 15 Ó, linhas lá. sim, mas dá- isso foi- eles puxaram antes para mudar o traçado, não para ficar mais fácil, parece. Aham. Só- Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu achei engraçada que foi legal, o Stuart estava falando na transmissão, não sei se você viu, e ele fala que acho que foi 2001, 2002, a equipe não queria que ele saltasse o CN25? CN25. Eu pensei, não, cara, deve ser saudade na pista. Depois ele fala que ele foi na cerca, ele saiu fora da pista, foi na cerca, alinhou e veio, ai, saltou. Vou pular essa Vou merda. pular, a equipe falando pro cara não pular, o cara sai fora da pista, vai na cerca e Ah, mas ele salta. tinha 16 anos, né? Já, nessa altura do campeonato. Eu tinha uns 80 mil parafusos a menos. Não, com 17 eu usava colete de borracha e me achava super-homem. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Confessa já. Vou Vamos seu confessar. coração. Fala para nós, fala para nós. Ó, do Arena Cross, aquela sequência que o Starling fez 3, 2, na minha opinião, a mais rápida era saltar 3 em cima da mesa pra baixo. Eu achei que você ia pular, mas tudo bem. Então, Só falando. Cara, aquilo me deixou tão nervoso. No AMA era mais tranquilo, assim, porque eu sabia que tinha muita diferença de equipamento pra saltar. Eu meu equipamento não ia, mas de 450 sobra equipamento. Dobra. Era uma coisa que me deixou mais ansioso, foi aquela que eu falei, cara, eu vou saltar. Eu tenho que saltar, porque era muito mais rápido. Só Mas por que que você chegou só não na pulava? hora. Então, mas na minha cabeça não tem não pular. Se eu falar, cara, os caras vão O que saltar. o seu Jonas falou? Meu pai tava tranquilo, meu pai já sabia de todos os BO, ele foi me acalmando. Nas 2 etapas, na etapa anterior, eu tava com receio da pista, bastante medo, assim. Cara, ele chegou antes do treino, não tinha falado nada pra ele, mas acho que ele tinha visto. Não, era só te olhar, né? Minha esposa te viu no guia, o que ela falou? Ela falou, ih, cara, se anima aí. Ela que falou, tá você tranquilo." anima, exatamente. Enfim, ele chegou e falou pra mim antes do primeiro treino, ele falou, vai com calma, dá tempo ao tempo, vai indo, vai. Daí aquilo tirou a pressão de mim, eu fui saltando, aí nessa etapa falei, cara, acho que ninguém vai saltar, daí eu desencanei. E ninguém pulou. Então, mas era uma coisa, acho que é do meu DNA, que eu falei, cara, desde criança, todo mundo, quando na 22 eu era mais retardado, eu era o primeiro a pular. Hoje em dia eu já olho de canto de olho, alguém saltou, eu vou saltar. Vai ficando mais velho. Então, mas assim, era uma coisa que me deixou, deixou tenso. Ali, na verdade, o medo era passar, né? Então, o ficar era mais de boa, mas passar, cara, dá o tombo. Mas vocês não acham, voltando ali, vocês não acham que ia dar muito porrada? Não, parece que dá uma puta porrada. Depois eu Seu bundão, por que você não pulou então, caralho? O Boga fechou. Nos Estados Unidos, eu treinando, na última vez que eu caí, tinha uma sequência parecida, era 3, aí a gente saltava, não era um lançador, que só que caía em cima da mesinha, daí pulava pra baixo. Cara, não, era em cima da mesinha pra outra mesinha ainda. Cara, era mais confortável. Você caía, a pancada era tão forte que a moto afundava bem pouquinho. Segurava. E você, Hector, por que você não pulou? O pé, foi o pé, né, Hector? Freava, né? O pé freava. Tava nem pensando, na verdade, tava procurando ser rápido partes lá. Você fala, minha mulher não deixou eu pular, falou que é melhor não pular, né? Se voltar inteiro. Não, mas porque é isso que eu percebia, né? Não era o trilho da prova, provavelmente, né? Cara, se o cara fizesse 3 em cima da É que mesa não pra baixo, afundou, você falou, né? bem isso, e ninguém fazia. Então era um traçado que ninguém passava. Uhum. Vamos Pega voltar essa. voando, vamos voltar amador, voando. locutor é foda.
Bom, você não pulou, então não vem gaguejar, velho. Mas pensei. Também pensei. Falei, dá pra pular ali, ó. Tem um vídeo ainda falando. Né? Mas vamos lá, galera. O Starling não pulou. Então aí já falou muito. Bola, fechou bola. Ali, cara, eu achei que seria o teste do Jets. Porque o Sexton apareceu, óbvio, voltando, blá, blá, blá. O Ferrantes também. A Ferrantes crescendo, voltou o Anderson. O Anderson a gente sabia. Eu esqueci de apostar, velho, você acredita? Pô, os caras avisaram no grupo. E você acha que eu peguei no celular? Ah, Tá trabalhando, filho. Não tava deitado no sofá de casa, né, Hector? Sim. Então, ó, cara, o Jet, mesmo não estando 100%, que ele falou que não se sentiu confortável durante a bateria e tal, quando ele precisava, ele tirava um tempo. Impressionante. ele é foda, cara. Ele tá um tinha- degrauzinho, né? ele não sei qual etapa que foi. Foi Hamilton, eu acho. Foi Hamilton que o Seth, como que é o AP. AP. Blessing. O Plesser foi pra segunda e começou a apertar. Ele falou: Ah, tá vindo? Não, daí foi. Aí Foi Hamilton, tá Aí certo. ele foi lá, pum, deu 2 voltas, Achou 2 segundos. abriu dos caras mais ainda. Aí eu peguei e falei: Filha da puta, Lazarento, o cara tá querendo me tirar. Então, eu acho que a gente vê a velocidade dele 100%. Você pegar a primeira etapa no treino, a última volta dele é o 100%. Quando o Sexton empurrou ele na abertura em pala, ele precisou apertar, aquele é o 100%. Quando ele atacou para pegar o Roxen em Thunder Valley, aquele é o 100%. Mas você vê que quando ele precisa... High Point. High Point, perdão. High Point. É. Quando ele precisa, ele tem um degrauzinho a mais. Então ele tá andando ali, o quê? A 90? Sei lá. Acho E que o- não, 25. O 100% dele é muito fluido ainda, né? Tipo, É, você o não giro vê? dele, né? Ele não transmite em cima da moto que tá o 100%. Mas o Hector anda assim. O Hector Sim. anda fácil. O teu 100%, você vê que você tá deitando a moto e tal, mas não é que você tá se matando fazendo força. Tipo, vamos comparar. Campano, Toma, que é outro estilo de pilotagem. Não que não funcione, mas é outro estilo de pilotagem. Não, mas só que dentro do capacete a gente tá. Tá acelerando. Dentro do capacete, assim, Os caras falam assim, "Nossa, eu tava vendo você no cronometrado ali, você suave, nem tava acelerando." Eu falei, hã? Passei ali 40 cabeça, filho. Tava acelerando, né? mas eu me lembro até hoje, ó, essa do que executava o Leandro e me executava também, o Chumbinho. Em 2007, esse foi campeão, que foi naquela etapa Do de Super? campo, do Super. Naquela etapa que eu executei o Chumbinho, que eu derrubei ele depois do triplo. O Depois, jogo tava andando. tava, ele largou na ponta, daí você passou, aí você caiu, eu passei, daí eu, Não, velho, eu larguei todos na ponta. você caiu naquela etapa. Aí pode ser. Larguei todas na ponta. Verdade, Ah, vai você na comprou minha meu motor frente. depois, velho, porque era bom. Enfim. Hum. Aí eu derrubei ele. Eu me lembro que antes de acontecer todo esse episódio. Porque ele ficou bravo? Ele ficou bravo. Ah, ele queria me matar, lembrei. você lembra? Lembrei. Tirei a bengala dele, ele caiu. Enfim. Enfim. Ele falou pra mim, cara, você parece que tá andando fluindo, você nem faz força. Aí eu olhei pra ele, parece? Depois eu fiquei quieto ali e falei, cara, eu tava morto já em cima da moto, mas o que fazer, vai? Nossa, nem lembrava disso. É, O estilo do cara andar, né? Eu lembro o Adam veio treinar comigo, daí ele fez meu treino na academia dele, cara, como é que você não tá ganhando, velho? Tendo bem condicionado assim. Daí eu falei pra ele, velho, tô tentando, tô fazendo força, é exatamente isso. Mas sei lá, cara, tem gente que é outro estilo, enfim, outro condicionamento, não sei. É outra fase, às vezes o cara, tipo assim, você já teve isso, você treinava menos e ele tava mais rápido. E é época que você teve que treinar muito para você chegar lá de novo. Eu acho que depende muito, o Hector ainda pode falar sobre isso. O Hector, quando tá bem, entra no treino cronometrado, você já sabe, é igual videogame, mete melhor volta. Você é outro que é bom de treino cronometrado. Eu nunca fui bem de treino cronometrado. Então, para mim, fazer um top 5, top 3, já era, nossa, tô bem. Quando eu metia isso, eu sabia, a prova tá para nós. Agora, vocês sempre fizeram melhor tempo, o Hector especialmente, né? Então, é muito fácil de ver. Quando você não chegou bem lá em Interlagos e não virou no treino, eu falei, o Hector não tá na pegada, que é uma característica tua, né? Entendeu? Então, é muito em cada um. Eu nunca consegui virar a volta. O tempo que eu virava no cronometrado, eu virava na prova, entendeu? E você, o Marrom, outros pilotos, o Suyana, muito bom de treino cronometrado, é uma capacidade muito grande de uma volta meter o louco e virar tempo bom, né? E ele anda, cara, saltando, mantém o ritmo, parece que ele não briga tanto com a moto, é um estilo diferente, embora eu ache o Sexton mais rápido que ele até agora.
entendeu? O sexo, sim, a técnica de largada do Jet é impressionante. Dá pra ver a cabeça dele, a frente o peitoral dele, enquanto os caras estão brigando com a moto, ele tá com aqui, ó. É, tá perfeito. Tá, isso já E o sai meia estúdio moto está na falando muito da tração da traseira da moto dele. Aham. Entendeu? Que a moto realmente tem. E ele falou, né? Obviamente, o estúdio falando, eu comecei a reparar. E realmente, saída de curva, tanto ele quanto o Sexton. Eu fiquei comparando o Sexton, lembrando o Sexton com o Tomac. A moto do Tomac parece que sentava no Supercross. E ela, tipo, queria ir para cima. E a do Sexton, ele já ficava de pé e parece que dava um tiro para frente. mais E no motocross, equilibrada. isso. E no motocross, os dois estão fazendo isso. Então você percebe que é algo que realmente a moto tem. Ela vai para frente e não senta e vai para cima, digamos, querendo empinar. Aham. É que eu tive, não que eu tive problema esse ano, mas eu comecei a olhar minha moto parada, fora do cavalete. E é mais ou menos isso que você falou. Tava um pouco desequilibrado, na minha opinião. Eu falei, cara, a traseira tá muito baixa. Você comentou até comigo que a tua moto você achava a mesma coisa. É. Característica dela original, assim. Só que a minha frente, ela tava usando a frente muito dura. Aí eu comecei a soltar mais, ela já deu uma equilibradinha, já melhorou muito na pista. A sua Honda antiga era o contrário, Era o lembra? contrário, a frente era uma geleia. O Hector andou também nessas aí, obviamente, né? Aham, Tem a 50 anos de 2009, Honda. só que mas era mais na 450. É, A né? 250 eu não sentia tanto. Uhum. Mas ele, 2011 era mesmo chassi. É. Vocês sabem que a Kawasaki é baseada no chassi da Honda 2012? Aquele Delta. Sabia disso? Olha uma do lado da outra, pra vocês verem. Eu soube disso esse tempo, descobri essa. Você olhou uma moto uma da outra? Não, os caras falaram lá fora. Eu não Tá bom. sabia. Mas se você olhar do lado da outra, é muito parecido. É. E daí eu comecei a pensar, realmente, eu pulo na cava e me sinto em casa, porque eu andei a vida inteira de Sim. Honda. E daí quando eu andei na moto do Jetro, que ele foi campeão ano passado, eu achei tão diferente a moto, mais reta, assim, né? Enfim, o Hector que andou em todas as gerações desde 1920, o que você acha desse modelo novo comparado com os anteriores, Hector? Então, é uma evolução, claro que a moto cada dia tá melhor, só que a gente vai acostumando, né? Tipo, a gente acaba até esquecendo exatamente como que é Como as era a outras. moto antiga? Já aconteceu comigo. Porque você, tipo, no primeiro ano, as primeiras andadas você lembra, mas depois, tipo, É igual eu já tô normal com já, né? Você tem razão. já tô com 21, 22, 23, é o terceiro ano, daí eu nem faço ideia como que era a 20, muito menos a 16 lá, né? E, Que era... e Hector, falando do Jet ali, aonde você acha que ele é melhor que o Fernandes, por exemplo, que veio chegando nele nessa etapa? Eu acho que ele apesar de ele ser muito novo, claro que a técnica dele é indiscutível, ele consegue fluir muito, a moto dele para muito menos nas canaletas pelo fato dele estar sempre rolando, pulando os buracos, ele recebe muito menos pancada nos braços, e ele é muito inteligente também, apesar disso tudo. Ele vai para fora, vai para dentro, pega menos buraco, e quando ele pega o buraco, ele usa a favor dele. Ele não vai bater assim, ele e vai, tudo isso ele vai ganhando um tempinho. Você vê que o cara tá... Eu acho que ainda o preparo físico dele, eu acho que ainda não é o suficiente para se o cara tiver... Se o Tomac estiver empurrando ele o tempo inteiro. Eu acho que talvez no final talvez ele abra o bico, não sei. Eu acho, assim. Daí eu acho que é isso, tipo, ele é muito inteligente, a técnica dele, então é difícil. E o cara só larga na frente. Né? Ele tá se ajudando, né, Hector? Tá largando todas na ponta. Eu acho que ele só não largou uma, que ele passou o Fernandes por fora em Hamilton, lembra? High Point ele também largou mal nas duas, ele veio de trás. O Roxen largou na ponta. Mas ele de trás verdade. Verdade, tinha esquecido dessa falha, me engano aqui. Uma coisa que eu acho que vem a favor dele, como ele subiu da 250 para 450, é mais o cara da 250 anda um pouquinho mais assim, brincando, não brincando com a moto, mas ele tem que saber fluir, ele tem que saber fazer a moto despejar a potência. É uma coisa que agora lembrando, né, a velocidade. Que o Canard e o treinador dele lá, como que é o nome? O Johnny O'Mara. O Johnny O'Mara ficava impressionado como ele tinha o tempo das trocas de marcha da moto. Que ele sabia usar o torque certinho, tudo. Então, são esses pequenos detalhezinhos que na 450, eu me lembro quando eu saí da 250 e subi na 450, eram pequenos detalhezinhos que eu fazia que os outros não estavam mais acostumados a fazer. Porque a 450, ela exige tanto você fisicamente, que às vezes você se trava e fala, cara, se eu fizer isso, vai me cansar mais. Se você fizer isso, então ele tá brincando, igual o Hector falou, eu acho impressionante como eles acham linhas
Assim, do nada, o cara falou, opa, vou botar aqui, opa, esse aqui eu pulo, bato a traseira. Assim, cara, Ele é o primeiro a fazer. a fazer coisas assim, no meio da bateria, do nada o cara, pô, dá pra saltar um buraco no outro aqui. É, antes da chegada, lembra? Aham. As costelas, ele... pop, Quem fazia mandava. o Danger Boy, o que ele fazia? É. Ali ele matava. É. O Hunter vinha, pum, quando ele vinha, Aham. contornava a penúltima, bom, É. ele deu aula. Eu acho que o estilo do Jet casou muito mais com a 450. Sim. Ele é mais pesadão, não precisa andar tanto no limite. Então, eu vou fazer uma Uhum. analogia para vocês. Para mim, o Jet hoje, já falei até isso aqui, é o Sexton do ano passado. E o Sexton de hoje é o Light Tomac do ano passado. Então, você vê, eu pelo menos consigo perceber o Tomac, o Sexton muito mais estilo Tomac, porque ele andou um ano inteiro disputando Sim. com o cara. Viu os E- pontos que faziam diferença. então você vê ele atacando assim as descidas, os troços, e você vê a suspensão comprimida, uma pilotagem mais Hernes, Uhum. mais Tomac, Sexton, Uhum. até o porte físico deles é similar. E nos trechos de alta ele é mais rápido. Aonde que o Jet matava, por exemplo, os dois lá, matava ele, né? Na abertura em Impala, os trechos travados, mais Uhum. técnico, que é o que o Hector muito bem descreveu. Pá, pá, Uhum. ele encaixava na canaleta, mas nos trechos de alta, quem socava o bambu era o Sexton. E é onde eu vejo o Fernandes tirando o tempo dele nessa etapa também, atacando a parte mais de alta, e o Uhum. Sexton, obviamente, mais ainda. Nessa etapa ele não estava bem, ele ficou puto ter tomado o pau Do Ferrantes. do Fernandes, mas é mais que esperado, na verdade, né? É que ele se põe ganhando, né? Mas é Aí- louco você parar para pensar que um piá do nível dele, que botou 1 segundo nos dois em cada bateria, na melhor volta, tem mais ainda isso para melhorar, cara, da Aí parte vai ter alta. manga pra... Tem da onde carta na espremer. manga. Tem onde Acho que todos espremer. os pilotos têm sempre pra espremer. Sim, já, mas é Sim, diferente. sim. É que ele. Eu sei. É que é igual a gente, assim, ó. Uma coisa, você já deve ter percebido isso. Às vezes eu olhava os pilotos que eu treinava, assim, falei, cara, mas aonde que esse cara consegue ser mais rápido? Só que é a experiência do olho, de você olhar os pilotos andar. Às vezes você olhava um piloto intermediário, tá dando aula, o cara melhorava aqui. Eu falei, caralho, esse cara já, acho que já dá pra andar entre os 10 da MX2. Depois eu olhava um piloto da MX2 andando que andava bem. Eu falei, meu Deus, não tem nada a ver. É Mas que- deixa eu perguntar uma coisa para vocês, ó. Quando a gente chega no brasileiro, né? Eu, pelo menos, chegava a olhar, por exemplo, o Jean, olhava o Hector, caralho, esses piá tão rápido. Aí até que chegou um dia, o Marcão falou para mim, e eu nunca tinha parado para pensar isso, já que eu ia me incomodando. Aí o Marcão falou, mas você já se viu andando? Entendeu? Porque a Uhum. gente não se vê andando, a gente só vê os outros. Aham. Então você olha, por exemplo, o Hector metendo uma puta curvona, mas você não sabe como você está fazendo, Aham. entendeu? Então quando eu vou dar aula, o Hector não dá aula, mas você quando vai dar aula, você não vê os caras rápidos. Cara, o cara tá rápido. Aí eu subo na moto, cara, aí você fala, cara, tá devagar, dá para melhorar pra caramba. Não, sem arrogância Sim, nenhuma. sim, mas é. Mas daí a gente tem a visão de anos Aham, e treinando. sim, Por vem cá que ele batendo. tá batendo lá fora, velho? Se dá para segurar e fazer por dentro. Então é aí que eu acho que o Jet dá aula nos É. caras. Essa visão A de a visão. leitura de pista. Isso, a leitura dele, a visão da pista, cara, ele olha e faz. E o que é surpreendente também do Vial e do Danger Boy, por ser o primeiro ano deles. Querendo ou não, o Sexton, por exemplo, cresceu andando em Red É Bull. assim. aham. Todos os outros pilotos já correram. Querendo ou não, quando você volta numa pista, por mais que mude, você sabe mais ou menos como ela flui. Agora o cara tem essa visão de cara. O Vilopoto, que não pulou para 250, saiu ganhando tudo, sem nunca ter corrido. Essa visão é impressionante de criar traçado e tal. Para mim, isso é coisa de quem acostumou tomar pau. Por que eu quero dizer isso? Largava atrás E tinha que e dar um tinha jeito que dar de um fazer. jeito de passar. Aquele cara, tipo o Mike Aless da vida, Que que largava na ponta. frente e sumia, Ele só focava na linha mais rápida. exatamente. E você vê isso acontecendo com o Cooper hoje. Uhum. O cara que, quando larga na frente, meu amigo vai pegar ele, tem que estar no dia. Porém, se ele larga atrás, ele não consegue crescer. Ou pelo menos até então, né? Então, não sei. Eu acho que é algo que você aprende, mas é também da pessoa. Vocês acham isso também? Eu acho que tem um pouquinho mais da pessoa. O que vai influenciar? A autoconfiança, o cara tá muito bem preparado fisicamente, porque você sabe que cada volta fazendo uma linha cansa, já cansa a tua E cabeça. para você pensar, você tem que estar Não, bem fisicamente. tem isso. É. Só que eu falo isso porque eu era o estilo isso que você falou. Eu largava bem, se eu largasse bem, eu largasse na ponta bem, eu já conseguia me livrar do pelotão, eu já focava nas linhas rápidas, eu sumia. Quando eu largava mal, bananava. Aí a gente foi treinando, foi mudando. Não era foi mudando. natural, né? Não era natural. Só que é uma coisa que pode ser treinada também. A gente não É. sabe o que eles treinam. O lado bom deles, são dois irmãos da mesma velocidade, eles treinam junto.
E não só eles, né? Também gente É, andando às junto. vezes o cara vai trocando, ele é obrigado. E outra coisa que também que eu vejo nos Estados Unidos, que por mais que você esteja treinando sozinho, o Hector não treinou muito motocross, mas no supercross, você entra na pista, ela tá de um jeito. Você termina o dia, cara, a pista tá é outra pista. Então você, ao decorrer do dia, por mais que você foi no mesmo local, você treinou na mesma pista, você fez um treino totalmente diferente. Então, Você é obrigado, você é se você não obrigado. é obrigado. No começo, quando eu fui pro Supercross, eu me batia nas canaletas. Depois, eu nem ficava mais nervoso. Porque Fala, né? eu ia na O mesma Enzo pista. passa por isso, ele falou também. Ele vai, tipo assim, você vai na mesma pista, só que é outra pista. Você vai, a Uhum. caneta tá funda hoje nessa curva, no outro dia é outra. Você se modela muito. A gente no Brasil aqui, por às vezes treinar muito tempo sozinho, ou não ter as condições ideais de deixar ela molhada para ela ir toda vez detonando, a gente acaba acostumando não, tem aquela canaletinha do meio daquela curva lá. E aquela que é a mais rápida. E a gente fica focado só naquela. E aí quando troca, assim, banana tudo. Até hoje, eu treinei muito isso. Eu, quando vou andar nas Eu me pistas lembro, que eu o aprendi pessoal muito com anda, você. exatamente. Eu sempre treinei Na uma tua volta pista, em cada treino. gente, no mínimo tinha 3 canaletas. Tanto, só que o nosso maior problema, eu falei, do traçado. Você acabou viciando nas canaletas. Andava no O mesmo corpo, lugar. porque não tinha como mudar, vamos dizer assim. Na Tinha, verdade, mas- as condições de terreno lá mudam um pouco, né? Então, por exemplo, o Cali, onde o Hector treinou 20 anos lá. Cara, a pista destrói, né, cara? Só que são canaletas duras. Você variava bastante trilho, Hector, ou você era mais de achar um trilho e bater volta? Não, variava. Uhum. Ainda mais eu. variava bastante, sabe por quê? Porque eles treinavam em 4 caras bons. Então, ele era obrigado a trocar Eu destruía, né? porque destruía tanto e ficava lento, o cara era obrigado a trocar. Galera, vocês não têm noção o que era a pista lá destruída. Era absurda para andar. Era mais um enduro, né, de Uhum. canaleta. Afundava bastante, né? Às vezes não afundava tanto, mas Ah, que destruía. chovia, tampava, mas tinha bastante opções. Ainda tem, se Uhum. você for lá hoje, tá igual. Tá igual. Eu treinei hoje lá. Foi um treino, hoje. Vamos lá, abrindo o coração de novo. Hoje foi um treino. Hoje foi um dos melhores treinos que eu tive durante o ano. Cara, eu comecei a encaixar nos buracos que eu não conseguia, comecei a fazer essa leitura, vamos dizer assim. Consegui soltar. Né? Coisas que eu, no brasileiro não consigo fazer. Tipo assim, eu falei pro meu pai, cara, mas ele parece que eu pareço um burro. Abaixa a cabeça e vai fazendo Mas você força. tá falando pro cara aqui que acabou de passar por isso. É um Sim. processo. Eu sei que é um a processo. postura do Hector Interlagos mudou. Sim. Entendeu? A tua muda, vocês ficam mais ereto, movimenta menos, não deita a moto na entrada da curva. Uhum. Então é um processo fodido para voltar ao ritmo, né? Daí tá a galera lá de casa, sentada no sofá. Caramba, o cara fez 20 anos isso, e por que ele treina? Não, o Jean já aposentaram umas 50 vezes, o Hector já aposentaram umas 50 vezes, já trocou os pilotos da Honda, não sei o quê. Então, na verdade, cara, se fosse fácil, todo mundo ia lá, sentava e metia a mão, né? Mas, cara, vamos voltar aqui para a prova. Danger Boy, velho. O cara venceu dia da independência, acabamos de descobrir, né, no podcast aqui, 4 de julho, velho, de julho. Então tava todo mundo com as roupas dos Estados Unidos, o americano é extremamente patriota, e lá eles têm uma cultura no motocross muito legal, que é tipo programa de domingo, velho. Não tem arquibancada, nada, é cooler, as mulheres de biquíni pegando sol. É a cultura do outdoor americano, é assim. E daí todo mundo louco e, obviamente, eles queriam que o americano ganhasse. Quem que tá ganhando tudo? Australiano? Os 2 australianos. Exatamente. Hunter na 250, socando o bombom na turma, e o Jet, então, com a mão nas costas. E aí, no final da história, segunda bateria, primeira bateria, o Hunter nunca andou bem. Largou na ponta e ganhou. Você fala, tem alguma coisa errada. Na segunda bateria, deu esse puta tombo na largada. Me surpreendeu em descobrir que ele não machucou nada. Porque eu achei que ele deu uma pipocada. E até o Danger Boy deu uma cutucada nele no pódio. Vocês se ligaram? Não, não vi no pódio. Ele falou, cara, é difícil, a gente tem que ser meio monstro mesmo, né? Não foi exatamente essas palavras, estavam nesse sentido. E a gente tem que lidar com a dor realmente, tem que engolir, tipo, tem que ser homão. Eu entendi como uma cutucada, entendeu? E daí, resumindo, ele não continuou a segunda bateria. E quem que se aproveitou disso? O Danger Boy. Obviamente, ele não ganhou. Quem ganhou foi o Levi Kitchen, companheiro da equipe dele. E o terceiro lugar foi o... Como é que é o nome dele? O Cooper, caralho. Não foi? Que eles fecharam os 3 de Yamaha. Ele fez terceiro. Ele fez terceiro. O Vial passou, perdão. No pódio geral, mas foi 3 Yamaha. Foi o Cooper, não foi? Não, na geral. Na geral, desculpa. Porque falei todo o geral. Boy, Levi Kitchen e o Cooper. E daí perguntaram para ele, cara, você sabia
que você já tinha um overall? Ele falou, tinha um lugar que eu controlava e eu não estava vendo uma Honda, não estava vendo uma Honda. Eu de olho para aquele paralama vermelho. Aí eu estava olhando o RJ e ele. Na última volta, eles me deram placa. Aí, cara, eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso, tipo, o overall vai ser meu, não posso fazer cagada. É tipo, dia do 4th of July, né? 4 de julho aqui. E ele já tinha comentado antes na entrevista que um americano tinha que ganhar, antes de acontecer a corrida. Ele falou, E ele pô, pôs o butt patch, né? A costura na bunda, né? Feeling dangerous. Ou seja, me sentindo perigoso, no sentido de que vou meter o sabugo na galera. E o cara foi lá e ganhou. Então, primeira vitória dele, o pódio foi uma loucura. Primeiro que ele tem uma base de fãs a maior do esporte. Ninguém tem uma base de fãs maior que ele. E no pódio, os caras não conseguiam sair, né? Eles falando, porque era só motosserra. Eu tava vendo a hora que ele ia pegar uma cerveja e ia virar. E daí, só que ele é de menor, né, cara? Eu acho que por isso que ele não fez. Mas para os Estados Unidos, assim, foi importante ter um americano, assim como no Nações, né? É importante o time dos Estados Unidos forte para Nações, justamente porque é importante para o esporte mundial, os Estados Unidos está bem. Então, o Danger Boy vencendo ali, primeira vitória dele, eu acho um feito impressionante. Se você for comparar com o Jet, que é um fenômeno, ele fez muitos erros no primeiro ano no Supercross. Sim. Caiu, descondicionado, sim, ou não tão condicionado. E você pode falar o que você quiser do Danger Boy. Ele põe o trabalho fora da moto, né? Você vê ele condicionado indo até o final pro pau. E agora ele tem um alvo nas costas do Hunter, que eu acho que tá 12 pontos. 9. Tá. 9? Mas ele perdeu. 11 pontos. Ele 11 pontos. 11, ele tava 9 quando ele tava em segundo. Ele perdeu o Vial, viu o sangue na água também e foi pra cima. Vou aqui que ele falou, cara, acredito que o Hunter, mesmo que estivesse, devia estar muito mal, o cara não subir na moto. Cara, esses pilotos que estão andando no AMA... É que tem tipo de coisa que dói muito na hora. Vou dar um exemplo para vocês. Sim. Quando você torce o tornozelo forte, quando você bate o lado interno do joelho. Mas vou te falar, mas a gente já sofreu muito isso. Você cai, o corpo tá quente ali e tal. Cara, ele era levanta e vai. A gente vai depois que... Adrenalina, né? Depois que você vai perceber. Na hora que você levanta... Cara, ele já ficou no chão ali. É que ele sentiu a costela, ele falou que bateu. Lembrando que para pala, ele já estava com a costela machucada. Às vezes já a gente não sabe a extensão. E não sei se vocês já machucaram a costela, eu já machuquei 2 vezes. A costela demora demais para sarar. Às vezes a costela até sara, mas uma vez só a musculatura aqui, ó. Essa membrana que tem em cima, chama pleura. Eu caí no gradeado, por vir, se ela limpou a frente, eu caí em cima do cotovelo. Mas tipo assim, eu senti só foi como uma distensão. Dói igual quebrar, já fiz. Cara, na hora que eu levantei e fui pegar, acho que no outro dia eu fui carregar a moto, no mesmo dia eu fui encher o pão. Cara, parecia que o cara tava enfiando uma faca aqui, ó. Você já machucou isso aí, Hector? Não, costela não. Não. Então ele dói, cara, igual a fratura. Eu já quebrei e já machuquei, a mesma coisa. E eu descobri que tinha quebrado fazendo osteopatia. Ele foi fazer a manobra, na hora que ele apertou, eu falei, ai! Dele, cara, que está doendo, não é para doer. Ele passou a mão, tá com calócio. E eu continuei treinando. Só que eu, deitado para levantar, doía demais, mas andando era só sentado. É verdade, é uma machucada, mas é o que você falou de tolerância de dor. Imagina, eu treinei 1 mês com a costela quebrada até descobrir. Então, me soou estranho já. Me soou estranho. Porque depois ele saiu carregando o braço, eu falei, foi o ombro. Eu vi ele segurando a mão, não foi. Parece que ele viu sangue dentro da luva. Entendeu? E falou, tipo, sei lá, viu na luva. E daí achou que tinha zoado, sei lá. Assista a segunda bateria do Arena Cross lá. Eu caio, durmo um pouquinho, levanto e continuo. Levanta meio capenga. Mas levanta. Né? Então, daí só para concluir. O pessoal viu ele depois normal, andando normal e tal. Daí que me soou estranho. Não sei, não tô na pele do cara. É o que eles reportaram lá. Falou que ele sentiu muita dor na hora e depois... Já aconteceu, uma vez eu reclamei acho que do pé, alguma coisa assim, até falei, cara, acho que machuquei o pé. E depois eu tava correndo a pé, tinha que dar um tiro pra pegar, falar com alguém e tal, eu corria a pé, doía um pouquinho, mas ia. Mas às vezes na hora, igual eu falar, o susto, às vezes o cara, pum, o cara pisa e fala, puta. E se você demora muito pra levantar, que foi o caso dele... Não, fudeu. Fudeu. Então, estamos acabando já a 3ª hora aqui, eu acho que a gente pode dar uma agilizada. Então, Hector... Cara, a diferença agora é para 11 pontos. Quem que você aposta? Hunter ou Danger? No Hunter. Porque eles têm uma tretinha já, né? Ele é Honda, rapaz. Ele é louco, mano. Você vai apostar na Honda de Yamaha. Porque o Danger, ainda você vê que, tipo, não é toda bateria que ele anda bem ainda. Tem bateria que não vai. Tem um monte de bateria que ele fez 6º ali, 5º, 7º. Então...
O Ele é único muito que vem agressivo. de trás é o Hunter, né? O único que consegue vir de trás e passar, né? Tem de trás, O passando todo principal é o mundo. Hunter, segundo é o Danger Boy. Que na High Point ele caiu na largada Andou e veio, demais, tentou pra andou E caralho. demais. o Vial, que é um piloto que, tipo, tem feito algumas baterias boas aí, principalmente a segunda, é um cara que eu largando bem ali, sabe? Pra ver. Que ele é um cara que larga muito bem, sempre largou, fez roller shot no Mundial, era o Holy Mr. shot, Roller Shot lá. né? Ele não tá largando bem, eu acho que é um pouco da moto, acho que a moto dele não é tão boa de largada, você vê que a moto não cresce, não anda junto das outras, mas eu acho que ele é um cara que ele tem preparo, ele tem final de corrida, eu queria ver ele correndo, tipo, largando bem indo até o final com os caras, sabe? Ele comentou, né? Lembra num vídeo que a gente falou que o chassi é diferente, o motor e É. tal? E ele falou que não. Sabe o que que é diferente nele? A suspensão. Então, ele não largar bem me estranha. Mas o motor é Uhum. diferente. Cara, Mas falando o o que que ele falou. mas, Tanto que eu até pensei, vou mandar pro Gia, acabei esquecendo. Porque eu tinha certeza que o motor e o chassi era diferente. E não era. não, Eu não mas sei se ele não, falou. ele falou, não, me lembro que ele fala na entrevista que o chassi é mais mole, eu vi isso, ele falando que o chassi é mais mole, que ele não é igual do A Mundial. entrevista que eu vi falou que era igual. Não, ele falou que o chassi era diferente na moto, que não era tão rígido quanto lá. E outra coisa, De qual entrevista tá falando? Quem que entrevistou ele? Max? não, na reportagem de corrida. Eu- Ele falou que foi a diferença. E outra Na coisa, etapa de Hamilton, que tem o vídeo dele falando. e outra coisa que também, cara, as motos do Mundial é totalmente diferente das motos, só que talvez lá ele largasse bem, porque as motos competitivas com ele lá não eram tão boas quanto as das outras Eu das acho que tem a equipes ver com americanas. combustível também, por isso que me Sim, causou também tem estranheza o isso. motor. Aham. Mas assim, o que ele falou que é diferente, que ele não pode usar o mesmo é a suspensão, porque os Estados Unidos têm a regra de ter de produção, e a suspensão era maior, entendeu? Então ele não podia usar. Tipo 52 milímetros. Isso, eu acho que até 53. Que o Alessio já usou no passado, por exemplo. Então ele comentou isso. Eu achei estranho ele falar do chassi e do motor, mas que seja. Você vê ele crescendo, a pista ficou mais técnica um pouco, segunda bateria, que eu acho que ele se solta e faz diferença na experiência. Eu concordo com o Hector, é a hora dele atacar e a gente vê ele fazer a diferença. Afinal, é um bicampeão mundial. Mas, cara, que nem ele falou, lá ele só se preocupava com o Iago Gertz. Então ele marcava ele. Aqui tem 10 Iago Gertz. Essa foi a expressão dele. E ele não larga bem, né? Aí não tem largado bem, então os outros cara. caras. E tem a ver com confiança, Sim. né? A largada ainda é moto, é nítido. De vez em quando você vê que o pulo dele é muito bom. Você vê a reação dele. Só que, filho, na hora que o pessoal bota É uma a coisa dele, Você tem razão, ó. Quer ver só um pouquinho já? O RJ, que é a marca austríaca também, ele metiu o papo publicamente o ano passado. E esse ano ele está elogiando. Aí você vê as outras, como é que é o nome? O Volan, começou a largar bem também esse ano. Então parece que eles chegaram no acerto melhor, mas talvez não o que o Vial precisa. e assim, eu treinei um pouco mais de largada na grade. Às vezes você não sair com o giro tão alto, você pensa que na terra você tem que sair com a potência máxima. Na grade, às vezes você sair com menos potência e embalar a moto, no final da reta dá uma diferença do cacete de tempo. O Fabinho e o Paulo, eu filmei as largadas lá do Interlagos, vocês pulam na frente, né? Passa o gate, vai embora. Outra coisa, o Gosto falando todos estão usando muito, por causa da largada, o pneu concha, né? Em High Point, o Roxen não gosta do concha por causa da altura do pneu, ele achava muito estranho. Ele fez o roll shot com o pneu, tipo o nosso Mid Mud Pirelli antigamente, um quadrado e um cortadinho. Customizadinho, né? Aham. Aham. Interessante, realmente. A 450 tem força. Sim, Mas na mesmo 250, assim, a 450 com outro, com coxa, né? Você tem razão. É que quando você freia, ela para muito e nas curvas, você é um piloto que deita mais a moto, foi isso que ele falou. Acaba usa lateral, acaba escorregando mais, né? Então, cara, eu acho que o Hunter vai estar com um X nas costas agora violento e o Danger Boy até o final do ano vai fazer uma cagada com o Hunter. É o que eu acho. também acho isso. Cara, depende das próximas etapas. Se o Danger South Week é a pista do Hunter. mas assim, se o Danger Boy vencer as próximas baterias, botar um pouquinho de pressão nele, vai entrar na cabeça dele e não sei não. mas ainda eu acho que ele não tem pro Danger, não. O Danger Pro não tem Hunter. mesmo. Pro Hunter. Não, pô.
Ele tem um degrau, ele tem um degrau, sem dúvida. Só sei que a gente é sortudo de estar vendo isso, cara, porque a gente está tendo um ano muito bom de competição, especialmente na 2. Na 1, agora, na 450, né? Começou a ficar um pouco mais disputada, né? Parece que o Barça volta, o Sexton deve vir com sangue no olho para bater o pó do companheiro de equipe. E o Anderson vai dar a capengada até o final do ano. Não vai ter. Desde o Anderson ali também, na próxima deve ir um pouquinho melhor. Fica O mais legal Webb de assistir. deve voltar, O né? Web não andou nessa porque eu até Tava vou, mas eu não. meio chato. O Webb caiu treinando. Mas nessa ainda foi melhor, porque o Fernandes deu uma encostada nele, teve o sexo, teve um pouco de emoção. Então eu acho que o Fernandes está no caminho, ele falou, né, que está acertando mais a moto. Ele falou que não é motor e não é suspensão, ele falou que é de chassis, ele falou, eu não posso falar o que que é, mas é chassis, é a história da moto dele que ele reclama. E ele comentou, né, que ele está sempre reclamando, falando que ele deveria vencer. E daí ele falou que o time fala isso para ele, a mulher fala isso para ele, a mulher dele fala, velho, você tem que ficar mais feliz, estamos no pódio. Ele falou, cara, mas não adianta, eu sou assim, eu tô velho e não vou mudar. Entendeu? Ele falou, não adianta, para mim, depois que eu aprendi o gosto de vencer, só vai estar bom se eu vencer. Entendeu? Ele não consegue ficar feliz com o terceiro lugar. E eu achei interessante. Eu acompanho o CrossFit também, o Rich Froning, que é um dos melhores caras de todos os tempos, ele era igual. Não, verdade, ele fazia terceiro lugar e estava com uma cara de bunda no pódio. E daí ele era muito criticado por isso. É a mesma coisa que o Fernandes. Ele falava, não, cara, eu sou assim desde criança, eu quero ganhar até no para o ímpar. Então, ele ficou ali com o Fernandes. Eu acho que você tem que comemorar uma vitória a cada vez, mas, por outro lado, o cara é assim, né? O que você vai fazer? É complicado. Você, igual o Hector lá, fez segunda na última bateria, a comemoração não só dele, da equipe, da mulher, do companheiro de equipe, é legal, você tem que ter esses momentos. Eu aprendi um pouco disso por tudo que eu passei agora, falei, cara, podia ter comemorado mais essas coisas, que às vezes a gente ficava puto na É hora. uma vitória. É, a pessoa a gente- o público às vezes não entende. Tipo, o Reinaldo foi crucificado no meu Instagram e no meu YouTube por ele falar de Interlagos que ele ficou feliz com a evolução. Entendeu? Mas o pessoal não consegue entender. O público que está assistindo muitas vezes fala, o cara tá comemorando tomar pau de Yamaha. Entendeu? Cara, Mas não ele... tava sabendo que tava, né? Exatamente. Mas é impressionante, né, velho? Não, é que a galera é muito amadora nesse No quesito. sofá é bem mais. Essa é real e já é. No sofá é mais fácil. No sofá é bem mais fácil. Eu sempre falo, sempre falo. Por mais que eu já vivi isso, eu sempre gosto de deixar claro, do meu sofá de casa, me parece isso, entendeu? E aí eu falo, porque só quem tá ali na pele vivendo sabe o que é andar de moto com o braço travado, ou sei lá, qualquer coisa. Então cada um tem a sua luta, né? Às vezes você não tá machucado, de lesão, tá fraturado, ou cirurgia, mas você caiu, deu uma torçãozinha no punho, não dormiu direito à noite, e tem dia que o cara tá no dia, é vral, velho, ninguém pega. Por exemplo, Hector Ibirubá, o ano passado. Você acordou no dia, velho, ninguém te pegava. E é assim que rola às vezes. Galera, vai acabar aqui, 1 minuto para acabar. Muito obrigado, Hector, ter dedicado um tempo aí de babysitter da filha, né? Você já pegou pronto, mas tem que cuidar. Giazinho também, saiu da academia, veio para cá. Tá treinando o bicho, posso dizer isso para vocês que eu vejo ele na academia. Então tem que perseverar mais que vai dar certo. Então, galera, muito obrigado. 3 horas. Espero que vocês tenham gostado. Sempre que a gente se junta, sai assunto. E se deixasse, ficava mais 1 hora aqui falando, porque é disso que a gente gosta. Um abraço, com Deus. Valeu, Zica. Valeu, Gianzinho. Tamo junto.